Olá, pessoal. Estamos de volta. Sim, foi um pequeno hiato. Acho que a gente tem que descansar. Todos nós temos que descansar. E, enfim, mas voltou aqui a quinta temporada. Eu nem sei qual é esse episódio, mas eu acho que é. Enfim, pelo meu planejamento, que é, sei lá, o que dá na minha telha, né? Que dá na minha mente. Isso daqui é a segunda metade dessa temporada, né? O primeiro episódio da segunda metade. Falta o mesmo número que passou antes, vai ter agora. Eu acho que são 5. Acho que faltam mais 5 episódios para acabar isso daqui. Eu não vou fazer muito. Assim, quando eu criei esse canal, a ideia era tirar dúvidas, né? Tirar minhas dúvidas e principalmente ajudar minha filha. O dia que ela precisar de alguma ajuda, vai ter tudo aqui. Ela vai entrar aqui, enfim. Assim, meus objetivos são mais esses, né? Então, e também ajudar a comunidade por consequência, né? Mas, enfim, eu considero que a gente já produziu muita coisa aqui e dá para ajudar muita gente assim com o conteúdo que está aqui. Então, às vezes eu não penso assim, sei lá, fazer uma série ou me repetir ou algo parecido. Eu acho que quando eu me sentir satisfeito, eu termino com esse canal. Então, por isso que as temporadas não vão ter tantos episódios quanto antigamente. Antigamente tinha 20, 21 episódios, agora não. Agora vai ter só mais 5 e é isso. E assim, o episódio de hoje é meio complicado, mas não vai ser complicado, porque eu não vou deixar ser complicado. Porque um dos motivos de eu dizer no passado que eu nunca ia falar sobre isso é justamente porque, sob o meu ponto de vista pessoal, isso é uma coisa pessoal. Esse tema que eu vou puxar aqui é uma coisa pessoal e tem muito a ver com ego e etc. Mas a gente vai tentar abordar isso aqui, porque eu trouxe umas pessoas para a gente conversar sobre isso, e o tema de hoje é senioridade. Senioridade. E, enfim, vou deixar o pessoal se apresentar aí. Vamos lá, em ordem alfabética, ver quem é o primeiro. Se apresentar aí, acho que é o Érico, né? Érico. E aí, Carlos? Sou o Érico, tenho uns 30 anos já de estrada. Hoje trabalho, faz algum tempo já que eu trabalho numa integradora de cartão de crédito, de meio de pagamento, na verdade, brasileira, e agora, dos últimos 3, 4 meses, eu fui promovido para a área de segurança. Então, era a única área que faltava para mim dentro da tecnologia. Foi abençoado. Fui abençoado nessas últimas 4 meses. É isso aí mesmo, Luiz. É isso aí mesmo. E vamos tentar agregar o máximo aí. Vamos lá. É isso aí. Acho que sou eu agora, né? Então, eu acho que aqui eu sou o mais júnior daqui, né? Meu nome é Fabrício. Eu agora atuo como Senior Software Engineer, mas eu ainda não cheguei nem a completar 10 anos de carreira. E eu estou um pouco nervoso aqui para falar sobre senioridade, mas vamos ver no que vai dar. Oi, eu sou o Giovanni Bassi, valeu pelo convite aí de novo, Carlos. E tô há quase 30 anos de carreira aí, tô chegando aí. E sou desenvolvedor, arquiteto, já tive empresa de desenvolvimento de software e tal. Eu posso dizer que nos últimos 15 anos, um pouco mais, a minha experiência tem sido basicamente trabalhando como arquiteto de software em alguma competência. Só que eu não acredito em arquiteto de software que não coda, né? Então tem uma diferença naquela galera que fica só orbitando ali, né? Eu acho que você tem que codar. E, enfim, eu acho que eu falo desse assunto de senioridade há muitos anos, assim, eu tenho opiniões fortes, tá? Então, assim, não sei se eu sou uma pessoa boa para ter aqui, mas vamos lá. Bom, eu sou o Luiz, né? Cara, já faz muito tempo que eu trabalho, né? Eu que nem o Érico, mas eu já passei dos 30 já, tá? Sou no 33, indo pra 34 já agora. O pessoal fica no meu pé ainda que eu sei COBOL ainda, né? Mas vamos lá, né? Então são 30 e tantos anos já de estrada, né? Já fiz de tudo já na carreira, né? Todas as áreas, desde de integradora, desenvolvedora, fábrica, produto, né? Já pulei em vários pontos do Y, né? Tanto de especialista como de gestão. Até bem pouco tempo atrás eu estava como head de arquitetura, né? Uma fintech multinacional gringa, né? E o destino quis que eu fosse buscar novos desafios, né? E eu compartilho da opinião do Giovanni, né?
o arquiteto de software, eu estou nessa função desde 2005, já faz 20 anos já. O cara tem que ser um baita do engenheiro, um baita do programador, o cara tem que ter a visão do todo, né? Dar 3 passos para trás, ver se não está perdendo alguma coisa, alguma sacada, algum detalhe. E o cara tem que, além de ser bom, codar pra caramba, ele tem que ter, né, alguns quês a mais aí, que não é somente só codar, né? O arquiteto, ele tem um leque de competências bem amplo, né? E eu fui me convencendo disso ao longo dos anos, como o Giovanni falou, eu tive opiniões muito fortes, muito polêmicas, né? Se o Luiz de 20 anos atrás se escutasse hoje o que eu estou falando, provavelmente ele ia me bater com um saco de batata, né? Mas a experiência, né, nos traz novas nuances da realidade e como que a gente tem que ajudar todo mundo para o negócio andar. Né? Boa. Eu acho que, tipo assim, o Giovanni falou, mas assim, se for parar para ver as minhas opiniões pessoais, assim, também são coisas muito pesadas. Eu também, do motivo de eu não puxar esse tema é isso. Né? Mas vamos, cara, bora explorar todos os prismas disso aqui. E, assim, eu vou tentar fazer de tudo para fugir do lado do ego, né? Do lado do ego, porque eu acredito, assim, a minha pergunta vai ser em torno disso também, né? Eu acredito que o problema da gente ter um debate ou conversar sobre senioridade bate nisso, né? Bate na questão de ego. Então, eu queria saber a opinião de vocês, se vocês concordam com essa minha afirmativa ou não, e eu quero saber do ponto de vista de vocês, se existe algum problema e qual é o problema de a gente conversar sobre senioridade, se vocês concordam com o que eu falei, que acho que é uma coisa que, infelizmente, sempre vai puxar alguma coisa relacionada a ego. Enfim, minha pergunta é essa, né? Tipo, qual seria o problema, do ponto de vista de você, da gente conversar sobre senioridade? Assim, e só para fazer um disclaimer, assim, isso aqui não é uma aula, isso aqui é, tipo, o nosso ponto de vista como profissional. Então, entende? Assim, só para deixar o Fabrício um pouco mais à vontade, porque ele ficou assim, nossa, eu não sou especialista nisso. Não, assim, o canal são pessoas comuns, trabalhadores comuns, conversando sobre o nosso ponto de vista. É tão somente isso no canal. Viu? O canal não é... Isso aqui não é uma aula, etc. Enfim, fica à vontade aí. Não precisa ser alfabético que quiser se pronunciar. Então, eu tenho uma perspectiva de que tem duas maneiras de se encarar essa discussão. Uma é a perspectiva do trabalho em si, né? Então, o que significa você ser sênior, júnior, etc. A outra perspectiva é com relação ao emprego, né? Empregabilidade, salário e tudo mais. Então, isso são coisas diferentes. Eu acho que, assim, todo trabalhador ou trabalhadora tem direito de querer ganhar mais e de fazer o que for possível para ganhar o máximo de dinheiro que puder da empresa que ele trabalha. Existe um conflito de interesse, um confronto de interesses na relação de emprego, onde a empresa quer pagar o menor valor possível e o empregador quer ganhar o maior valor possível. Se o empregado quiser virar e falar que é sênior mega blaster para ganhar mais, isso é uma estratégia válida. Se a empresa topar, tá ok, certo? E a empresa está fazendo o oposto, ela vai tentar diminuir esse título para pagar menos, né? Então, assim, existe, por causa disso, uma distorção em todo o mercado com relação a isso, e tem um complicador, que são as empresas de consultoria, que geralmente estão vendendo gato por lebre, então elas têm também interesse nisso daí, de vender o funcionário delas o mais caro possível, e para isso elas inflam também o cargo dessa pessoa para poder ganhar mais dinheiro, mesmo se de repente ela vende a pessoa como sênior para o cliente, quando na verdade ela sabe que a pessoa é júnior e ela paga às vezes como júnior mesmo, né? Então você tem uma série de conflitos ali dentro dessa relação de compra e venda de mão de obra, né, de força de trabalho. E aí do outro lado você tem de fato a senioridade, que a pessoa de fato tem, que ela é capaz de entregar isso daí. Essa é uma discussão muito mais interessante, né? De tipo, sou uma pessoa sênior ou não sou, né? Quando a gente fala assim, quando a gente entra nessas discussões, já não vou falar sobre isso, é justamente por causa dessas duas perspectivas, porque com frequência a gente vai ter uma pessoa que não estaria preparada para estar ocupando uma posição que às vezes parece estar acima do que ela conhece. Então, às vezes ela está empregada como sênior, mas não é sênior ainda.
né? E isso acontece por causa dessa dinâmica que eu falei antes, né? Então isso causa incômodo, tem um monte de treta, né? Eu já falei 1 milhão de vezes do sênior de 2 anos, que não existe sênior de 2 anos e tal. Então, assim, dentro de uma perspectiva de negociação de trabalho, meu amigo, existe sênior de 6 meses, tá ok. Se você quiser falar que você é sênior para ganhar mais, é nóis, vai, entendeu? Não tem problema. Agora, de uma perspectiva de conhecimento, não existe, né? Então, a senioridade, ela vem com o teu conhecimento, né? Então, você vai estudar por um tempo, você vai trabalhar por um tempo e vai aprender a fazer aquela atividade e depois de alguns anos você vai ter a capacidade de se chamar de sênior. E aí, cada profissão vai ter uma curva maior ou menor de chegar nesse ponto de senioridade. Ah, sou sênior ou não sou sênior, né? Eu acho que quando a gente fala de desenvolvimento de software, são muitos anos, né? Demora para você chegar lá, sabe? Eu acho que olhando na minha carreira, e é engraçado porque o meu pai tinha o costume, como eu vim de outra área, né? E eu tomei um baita risco de mudar de área, porque eu já tinha algum salário e tal. Meu pai ficava me perguntando assim: e aí, Joane, você tá ganhando quanto? Você tá onde? Você já sabe tudo que você tem que saber? Então eu tava, ao longo da minha carreira na TI, eu fui refletindo sobre isso, sabe? E toda vez que eu respondia para ele, eu nunca achava que eu estava pronto, sabe? Eu disse, não, eu tenho coisa para ver. Então, assim, mesmo depois que eu atingi algum conhecimento na tecnologia, tinha todas umas outras áreas. Pô, ainda tem redes, ainda tem segurança, ainda tem infra, tem um monte de coisa que eu não sei, sabe? Então, o que é ser sênior? Né? Você é sênior em back-end, é sênior em front-end, é sênior em DevOps, é sênior... Até onde você é sênior? Então, eu acho que primeiro tem essas dimensões todas de senioridade, dentro da TI tem um monte de dimensões também. Então, assim, talvez você possa ser sênior só em back-end. Acho que faz sentido, né? Eu trabalho com Java, ou com C Sharp, ou com Node.js, e eu só faço isso, e eu sou sênior nisso aqui. Beleza. Né? Aí tem pessoas que falam, não, se você quer dizer que você troca de linguagem, você não consegue trabalhar? Quer dizer, então você não é sênior. Eu acho essa discussão interessante. Pode ser que faz sentido trazer isso para a discussão também. Mas você só sabe back-end. Você consegue programar em Java e C Sharp. Se for programar em front-end, você não consegue. Você não é sênior. Pode ser também. É uma discussão interessante também. Então, assim, na verdade, uma discussão sem fim. Eu acho que ela vai fazer sentido dentro de um contexto de trabalho que se espera de você. E se a gente for levar isso a sério, se o contexto for muito maior, talvez uma pessoa que é sênior num contexto muito amplo, seja júnior num contexto muito amplo, ter que ganhar mais do que um sênior só de back-end, sabe? Então, por isso que misturar essa discussão de tipo mercado de trabalho, força de trabalho com senioridade é um problema, né? Você pega uma pessoa, talvez em alguns poucos anos, 4, 5 anos, ela seja sênior em Java, só em back-end, ela sabe fazer API. Mas você bota ela num contexto mais amplo, ela não consegue fazer tudo. Então, mas talvez isso não quer dizer que ela tem que ganhar mais ou menos, não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessa discussão, sabe? E dentro dessa discussão, eu nem vou tocar nesse ponto agora, mas tem toda uma questão de profissionalismo, né? Você consegue realmente fazer aquilo direito, você é aquela pessoa gambiarreira que faz as coisas de qualquer jeito, sabe? Então, por exemplo, uma discussão frequente em desenvolvimento de software, que eu mesmo já falei. Se você não sabe, não escreve teste, você não é sênior. Né? Você não gosta de escrever teste, você não é sênior, não importa. Não importa, você está há 20 anos programando, você não sabe escrever teste, não gosta de escrever teste, você não é sênior. Entendeu? Tem esses marcos ainda que a gente pode discutir, sabe? É tipo, você é um médico ou cirurgião que não gosta de lavar a mão, desculpa. Sabe? Você não devia nem estar operando ninguém, você não é profissional. Sabe? Então tem toda essa dimensão do que a gente está discutindo, sabe? Então, por isso que eu acho que quando você fala, Carlos, do tipo, eu não gosto de discutir isso, é porque toca nesses pontos todos e toca no ego, sim, porque a pessoa que ela tem 5 anos de experiência e que acha que é sênior, se você falar que ela não é em determinado contexto, ela pode se sentir ofendida. Mas é porque a pessoa de 5 anos é uma criança ainda na vida, né? Vamos pensar o seguinte, você trabalha 18 anos, você tem 23 anos, o que você é? Um pirralho, né? Mano, você cheira a letra, eu tô 47 anos quase. Mano, 23 anos, cara. Pô, sério. É que hoje a gente enxerga que é um pirralho, né? É um pirralho. Pois é, cara, mas você sabe que é um pirralho. Então, assim, mas esse é um pirralho com muita energia, né? Porque às vezes até é um perigo. Mas é um pirralho, cara. Então, assim,
Quer dizer que o pirralho lá de 23 anos não é sênior? Não, cara. Quer dizer que tem contexto nessa discussão, né? Então, assim, depende. Eu gosto muito de falar assim do que é hard skill, né? Da posição. O cara tem que ser expert em Java, tem que saber do JVM, tem que. Enfim, existem N nuances, né? Para você dizer, o cara tem que saber mesmo tecnicamente as coisas, né? Mas não adianta o cara saber tudo isso e não ter interface para comunicar com o time, para comunicar com o resto, né? E isso para mim hoje é muito claro, sabe, o que faz as pessoas sênior, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em lugares que você via assim, não, o cara é staff, né? Mas o cara não tinha interface, ele não conseguia orientar o time, o cara não conseguia mentorar um cara de uma atividade, ele não conseguia fazer uma atividade com 3 ou 4 pessoas. Então isso aí já não deixa o cara sênior. E as pessoas têm que entender que são 2 cestinhas que você tem ali. Você tem a questão das competências técnicas e você tem a questão das competências humanas. Por isso que eu falei, o Luiz, 20 anos atrás, já está se revirando agora. Eu acho que o Carlos lembra, eu lá no Twitter, no início, como eu falava, eu pegava no pé demais. Não, porque isso é bobagem e tal. Mas é por quê? Porque eu estava trabalhando 7 anos numa empresa gringa sozinho. Eu trabalhava em casa, eu tinha minhas equipes, que eu não tinha contato com elas diariamente, eu tinha as demandas, especificavam, validava e tal, mas não era do dia a dia, e a partir do momento que tu cai de paraquedas em uma organização grande, tem lá 400 engenheiros, né, cara, se tu não tem as competências humanas para tocar o barco, você é fritado, entendeu? E isso as pessoas têm que entender que é necessário, as pessoas têm que, eu vou dizer o seguinte, nem todo mundo tem como é que fala, o dom, né, mas as pessoas têm que estar predispostas a aprender e exercitar. Tá? Porque às vezes a pessoa que aprende, exercita mais do que aquela que tem o dom é desleixada, ela vai tocar muito melhor, entendeu, o barco. Eu acho que todo mundo que conhece casos assim, lembra de casos assim, conhece gente assim, né? E aí se tu pode ajudar essas pessoas a desenvolver essas competências para se tornar um profissional sênior completo, eu acho que é aí que entra a tua. Eu falo o seguinte, né? O cara que é sênior, ele tem que saber tudo, mas ele tem que saber ajudar as pessoas, ajudar todo mundo, entendeu? Porque se você não tem um cara ali disposto a tocar o barco, a tirar a pedra do caminho, a fazer a ponte que está faltando derrubada, as coisas não vão andar, não vão entregar, né? E isso tem um contexto muito, muito diferente, né? Para a empresa de fábrica de software, é o cara não fazer a gambiarra, né, para possibilitar que o cliente tenha a entrega dele e seja feliz, né? E o cara que é de produto, né, vocês têm que viabilizar a entrega do produto porque vai ser o seu resultado no final das contas, é a receita da empresa para o seu salário. Então, isso a gente tem que fazer essas orientações, entendeu? Mas vamos lá, eu senão vou falar demais sobre isso. Próximo. Acho que eu queria falar um pouco também desse ego aí, um pouco dos dois lados, né? Então, assim, como o Giovanni falou dessa questão da parte realmente do emprego financeiro, né? Que geralmente é onde começam essas discussões. E ainda existe, sei lá, o sênior do sênior, sabe? Eu sou sênior há 2 anos e a pessoa é sênior há 15 anos. Então, sei lá, às vezes alguém que é ali recém-chegado e, sei lá, é um pleno, para dar um exemplo, mas essa pessoa já atingiu o mínimo de competência para ser declarado sênior. Mas pode ser que tenha um sênior mais antigo na equipe, que já, sei lá, é 10 anos sênior, e ele vai ficar, não, essa pessoa agora ela vai estar no mesmo nível que eu, ela não está no meu mesmo nível que eu. Então tem um pouco do ego inflamado, às vezes, da pessoa que acha que ela é sênior antes da hora, e às vezes tem um pouco do ego inflamado de outras pessoas da equipe que atrasam um pouco a sua vida com esse julgamento de, não, essa pessoa ainda não está no meu nível, essa pessoa não pode ser chamada pela mesma coisa que eu sou. Então tem um pouco também desses conflitos no time. E muito, no fim das contas, quando você vai tratar toda essa questão de senioridade, todas as polêmicas, geralmente vai ser em relação ao salário. Então, o que essa pessoa vai estar pensando no fim das contas, essa pessoa chegou ontem na empresa e não pode ganhar o mesmo que eu. Então, eu acho que, assim, no fim das contas, quando a gente pensa na senioridade, né, filosoficamente, a pessoa que foi ganhando experiência, eu acho que isso não costuma ser polêmico para ninguém. Agora, o problema é essa camada escondida de salário e empregabilidade e toda essa questão da guerra de classes aí,
que deixa tudo isso muito polêmico. E acho que esses assuntos sempre vão e vêm, porque sempre que acontece é aquela pessoa, lá no começo de carreira júnior, querendo saber, e agora, será que eu consigo dar o meu próximo passo? Será que eu consigo dar o meu próximo passo? Que eu preciso de uma melhora financeira? E aí as pessoas, sei lá, começam a ler blogs ou coisa do tipo, aí vem todas essas polêmicas de você é sênior se fizer isso, você é sênior se fizer aquilo, e coisa do tipo, e vai deixando cada vez mais confuso. Mas, no fim das contas, as pessoas estão tentando um pouco se estruturar um pouco para tentar ganhar um pouquinho mais. E ainda tem essa questão também de ego de todos os lados, que às vezes tem isso também da pessoa tentar diminuir lá para baixo as pessoas que estão chegando agora. A humanidade teve vários problemas por causa disso, né? Em diferentes momentos da história, né? E isso sempre foi motivo da treta, né? Morreram milhões na Segunda Guerra por causa de um pensamento muito parecido mesmo. Né? E as pessoas não aprenderam com isso. Né? Parece que isso está sempre aí latente. E hoje a gente está falando de salário, né? Mas isso pode escalar para as coisas muito ruins. Tirando a parte do ego, eu acho que essa coisa de ser sênior ou não ser sênior, isso não existe. Eu sou bem sincero em dizer assim, eu, pelo menos, na minha cabeça de velho aqui, né, eu não sou especialista em nada. Eu não tenho uma especialização em nada. Sempre fui generalista, sempre trabalhei com 300 coisas ao mesmo tempo, mil tudo na parte de tecnologia. Mas se me chamarem assim, dizer, tu é sênior no quê? Eu não sou sênior em nada, cara. Eu trabalho 30 anos com tecnologia, 30 anos eu tentei ser, quando eu vi lá no começo, eu disse para mim mesmo, disse, olha, o pessoal está se especializando em desenvolvimento, o pessoal está se especializando em redes, em segurança, todas essas áreas, né, da tecnologia. E eu disse para mim mesmo, disse, não quero. Eu quero conseguir atender todas essas áreas, ir para supervisão, ter equipe, ter empresa, não ter mais empresa, falir empresa, abrir, trabalhar com desenvolvimento. Bom, desenvolvimento, graças a Deus eu larguei o Java lá em 2004. Mas, enfim. E Java 6. Não, era quando teve a treta do 1.4 para o 5, 1.3 para o 4. Não, por 1.4 para o 5. É, isso aí. E aí mudou o nome lá e tal. E aí tinha um aplicativo, eu estava morando lá em Itajaí nessa época lá. Aí eu tinha feito um aplicativo, nossa senhora, bom, isso aí um dia, se eu te mostrar aquilo lá, tu me arranca os cabelos, mas deixa eu falar isso aí. Aí daquele dia em diante, eu nunca mais mexi com programação mesmo, de verdade. Fui ter um contato depois com C#, mas isso aí a gente já sabe toda essa história aí. Mas assim, a parte da senioridade, eu acho que é muito relativo de quem contrata, qual é a necessidade que eu tenho, qual é a dificuldade, qual é a demanda que eu tenho. Por exemplo, eu tenho uma empresa, a minha empresa eu tenho um sênior, eu tenho 10 desenvolvedor, eu ia falar júnior, não, pulei uma fase. Tem um sênior e aí tenho 100 júniores. Mas por que ele é um sênior? Cara, ele é um sênior porque o conhecimento dele, a lida dele, o que me atende, eu vou botar ele como sendo uma pessoa sênior. Eu vou dar uma referência como sendo a melhor salário. Se traduz em salário, né? Isso aí. O resto é bobagem, cara. Ninguém vai te dizer assim, tu é sênior porque eu gosto de ti. Não existe isso aí. Não existe senioridade. Claro que daí a pessoa ia inflar o ego, mas assim, o advogado que ganha, sei lá, 100 mil, 200 mil, 500 mil por mês, ele vai ficar muito mais feliz, ele pode ter o ego mais inflado, geralmente às vezes não, né, mas do que o advogado que está começando a carreira e ganha, sei lá, 2 mil por mês. Então isso é normal de todas as áreas. Mas eu acho que a referência de salário, de senioridade e tudo mais é pela dependência de quem está contratando. Eu preciso de você porque você me atende nisso aqui. E eu não consigo achar mais ninguém nessa área, nesse formato, eu vou te pagar um salário de sênior. Tem outra coisa. Boa. Eu queria pegar uma coisa que o Luiz falou e levar um pouquinho mais longe, né? Ele tocou nos pontos das habilidades macias, né? Os soft skills, né? Soft touch.
E eu acho assim, salvo momentos em que você realmente está trabalhando como única pessoa, numa única equipe, né? E como ele falou que passou por isso, eu já passei por isso também. Todos os outros momentos você está trabalhando com outras pessoas, né? E eu diria o seguinte: a principal função, a principal responsabilidade de uma pessoa sênior dentro de um trabalho de equipe é o trabalho de liderança. Não é o trabalho de codificação. Não é. O trabalho de codificação é extremamente importante. Ele não é o principal. Não é. Sabe? Então, é esperado que uma pessoa sênior cuide do restante da equipe para que a equipe funcione. Sabe? Principalmente se você tiver uma pessoas muito júnior na equipe, assim, sabe? Ou tiver um pouco desbalanceado. O que, vamos falar real, é muito comum. A não ser que você trabalhe numa big tech, que aí realmente tem grana para investir pesado em tecnologia, a maioria das empresas está sem grana, sem orçamento, sem equipe, atrasada, e provavelmente tem menos gente e menos pessoas sênior do que ela precisaria nos projetos. Isso torna a função da pessoa sênior de liderança, a função de liderança mais importante, sabe? Então, essa pessoa cuidar para que o projeto tenha disciplina, né, cuide das questões técnicas que são mais importantes, etc. Esse básico é muito importante, sabe? Então, assim, mas tem um agilista, tem não sei o que. Dane-se, a gente está falando da própria organização técnica do projeto. Esse exemplo que eu dei, sabe? Tem que fazer testes. Se você não tem uma pessoa sênior e fala assim, galera, nós estamos deixando os testes quebrar, não sei o que, tá, vamos tomar cuidado com a pessoa o gerente da equipe não sabe fazer esse trabalho. O agilista não sabe fazer esse trabalho. Isso é função da liderança técnica, sabe? Que vai cair nas pessoas que são o líder técnico, sênior, etc. Sabe? Então, as pessoas têm que cuidar desse trabalho. Se você está atuando, pô, eu sou um mega codificador, não sei o que, tal, mas você abandona a sua equipe, você não está atuando de acordo com a tua função, sabe? A tua função não é entregar código e não fazer mais nada, sabe? Eu prefiro uma pessoa desenvolvedora plena que ajuda os outros do que um sênior dentro de uma equipe, sabe? Numa equipe. Se for uma equipe, uma pessoa só, beleza, é outra discussão, não é disso que eu tô falando. Agora, se você tem uma equipe lá, 5, 6 pessoas, e eu tiver que preencher uma vaga, e assim, não sempre tá difícil de contratar, falta gente, não tem orçamento, isso aqui. Eu posso contratar aquela pessoa sênior incrível, que coda pra caramba, hard skill, não sei o quê, que não sabe, não tem soft skill, ou uma pessoa plena com soft skill, eu contrato a plena. Mas sem pensar, tá? Sem pensar. Né? Porque eu sei que essa galera, o grupo vai atrás, o grupo vai funcionar para tentar. Vai ter problema, tá? Vai dar problema. Se faltar conhecimento, vai dar problema, mas o grupo vai conseguir funcionar como time. Entendeu? É mais importante você ter 5, 6, 7 pessoas funcionando como time do que você ter 6, 7 pessoas batendo cabeça e um senhor entregando. Toda vez que isso acontece, vai dar merda, cara. Aliás, assim, ó, eu nem quero esse sênior que faz tudo sozinho, porque ele vai querer ser herói, essa pessoa funciona. E é ele, tá? Geralmente é homem, tá? Vai querer ser herói. E a última coisa que eu quero é herói do time, cara. Então, assim, uma pessoa que tem só hard skill e não tem soft skill, pra mim ela tem um red flag, mano. Red flag. Tipo assim, essa pessoa vai ser tóxica no time, sabe? Então, sabe que... mano, não quero essa pessoa. Para aproveitar o gancho, né? Sabe que isso acontece geralmente porque o cara foi formado sênior sem orientação nenhuma. Entendeu? Isso é falta de chefe. Eu falo isso sempre assim, não, o cara nunca teve chefe. O cara tem que ser trabalhado, tem que ser orientado, tem que ser moldado, tem que dar feedback pro cara, sabe? Pô, quem sabe você faz assim, você faz assado, aí você vai ajeitando as coisas. O pleno que já vem nessa trajetória, cara, para você pegar e potencializar ele, assim, ó, o cara vira um sênior de mão cheia, entendeu?
né? E isso a gente tem um problema aqui no Brasil, em outros lugares também, mas aqui no Brasil principalmente, a gente não consegue trabalhar o papel da liderança em formar os liderados para serem líderes de novo. Tá? E isso inclui também uma liderança técnica. Tá? E tem muita gente aí, tem muito bom profissional largado aí, o cara está aprendendo dando murro em ponta de faca, literalmente, porque não tem orientação do chefe. Entendeu? Porque é obrigação né? E outra, né? Tem um rapaz que trabalhou comigo, eu tenho essa mania de falar chefe porque eu sou das antigas, né? Chefe, né? Porque chefe, o cara que não, chefe é líder, tá? Não me entendam mal. Mas você tem que passar essa orientação para os seus liderados, identificar quem tem potencial de fazer liderança, trabalhar essas competências do cara para ajudar o cara a crescer, entendeu? Porque dentre 100, 1 ou 2 vão conseguir aprender sozinho e seguir o caminho, entendeu? Então, se a gente não fizer esse trabalho, é complicado. Né? E é isso que eu falo, né? Você tem que cuidar das pessoas, porque as pessoas é que fazem a roda girar. Se você está com uma roda quebrada, tá? Você não vai conseguir girar ela sem pessoas para ajudar a trocar aquela roda, arrumar aquela roda, enfim, fazer o negócio funcionar. Beleza, beleza. Deixa eu falar, eu quero falar. Meu Deus, vocês estão falando muito. Assim, eu quero dar minha resposta também, né? Já que eu estou falando que esse é um tema que... Você quer falar? Você quer falar? Vou falar um pouco, só um pouco. Despeja, vai lá. Enfim, assim, o que eu queria... Assim, do meu ponto de vista, para quem está assistindo a gente, os meus 2 centavos, é tipo assim, se você é novo, muita gente que é nova assiste o canal. Eles gostam de assistir a gente, gostam de assistir os velhos. O meu conselho, assim, o meu ponto de vista, eu acho que vocês têm que esquecer essa coisa de, olha, sei lá, eu tenho que ser sênior, eu tenho que ter um cargo, eu tenho que ser não sei o quê, eu tenho que ser... Você tem que esquecer isso, vocês têm que focar no trabalho de vocês, evoluir o trabalho de vocês. Eu acho que é isso que importa. Né? Assim, eu estou falando do meu ponto de vista, não é obrigado a concordar, porque né, depois de discordar, fica à vontade. Acho que tem isso que o Giovanni falou, que vocês citaram, que essa separação, né, a parte da negociação com a empresa, e tem a questão também do talento das pessoas. Né? É isso que eu vou puxar minha próxima pergunta. Mas, assim, antes de eu entrar na pergunta, também queria falar mais um pouco. Assim, o que eu vejo, assim, senioridade dentro de um time, tipo, por que funcionar direito, não adianta o time ser feito assim, vamos fazer um time só de seniors, vou pegar aqui só gente experiente e colocar todo mundo junto. Quem faz isso é louco, brother. Porque quem faz isso, coloca um monte de seniors, vai ter porrada de ego e não vai sair nada. Tá entendendo? Tá entendendo? Não é bem assim, não dá certo. E, independente, porque todo mundo citou uma coisa importante aqui, precisa ter contexto de onde é a minha senioridade. Porque eu posso, assim, meu ponto de vista, eu acho que eu posso ser sênior em alguma coisa, mas em outra eu sou júnior. Às vezes a pessoa está entrando numa organização, naquele momento, até se adaptar, ela é júnior. Entendeu? Ninguém entra numa organização sabendo tudo, já sei tudo que está aqui na organização. Naquele momento, ela vai evoluir mais rápido, porque teve outras experiências, já viu situações parecidas que vão ocorrer lá. Beleza, acho que senioridade tem a ver com isso. Mas, assim, eu acredito que seja uma coisa que tem a ver muito com percepção. O tempo passa, a gente vai evoluindo e a gente começa a enxergar as coisas. Coisa que a gente não enxergava antes, né? Porque, às vezes, a gente tá vivendo essa vida profissional e, que nem o Sebas fala, tem que usar isso. E a gente não se pergunta, mas por que eu tenho que usar isso? Por que eu tenho que usar Kubernetes? Por que eu tenho que usar Java? Por que eu tenho que usar... Docker. Por quê? Não, tem que usar microserviço porque o Netflix usa. Isso, exatamente. Então, eu acho que tem... Isso é maturidade. Eu sei, não, mas não é assim. Aí que entra a minha outra pergunta agora. Não é bem assim, do meu ponto de vista, das coisas que eu observo. Porque a gente... Eu vou citar, por exemplo, tocar guitarra. Eu toco guitarra, sei lá, 2007... 17, 10, sei lá, quase 15 anos. Eu sou muito ruim de tocar guitarra, bro. Mas sou experiente, eu já toquei na noite, eu tive banda. Tá? Se tiver, bora fazer uma música, eu vou fazer a festa, vou botar para quebrar.
Só que eu não sei, eu sou ruim. E eu conheci gente que ficou boa, sem sacanagem, 2 semanas, cara. 2 semanas. E eu não estou falando só da parte técnica. A pessoa tem todo o tino. Entra naquilo que o Luiz falou, tem a questão do dom, tem a questão do talento. Entende? Então, eu acho que aí vai a provocação para vocês, o talento, assim, porque, por exemplo, você tem o exemplo da pessoa que é experiente e vai entrar num emprego novo. Ela é júnior durante um tempo que ela está fazendo onboard, mas não vai demorar muito, ela já vai pegar drive, né? E tipo, essas pessoas que têm talento, e aí, né? Elas são júnior, porque, tipo assim, elas vão pegar as coisas rápido. E eu não estou falando só de pegar tecnologia rápido, estou falando da soft skill também, cara. Tá entendendo? Tem gente que pega soft skill rápido também, cara. Mais rápido que eu, por exemplo. Assim que sou velho, tenho 26 anos de carreira. E aí? Aí eu jogo essa questionamento para vocês. E o talento? A gente está falando de senioridade, mas o talento relacionado à senioridade é uma coisa antagônica, uma coisa que anda junto? Ou, tipo assim, onde ele entra nessa discussão? Fica à vontade. Cara, curva de aprendizado. Curva de aprendizado. O sênior vai ter uma curva de aprendizado mais leve, tá? Então, o sênior, como ele tem experiência, sabe dos macetes, sabe das tretas, ele vai ter uma curva de aprendizado bem menor que você colocar um júnior e um pleno para fazer aquela tarefa ali que ele nunca fez na vida. Ou se você mudar um sênior que é já para programar em .NET, ele vai estudar, sentar na cadeira, vai estudar ali um mês, 2 meses, vai debulhar o .NET e vai estar programando em .NET. Ele pode não ser um especialista em .NET, mas vai estar fazendo bom código em .NET ali depois de 3 meses. Tá? Agora, o problema é que quando o cara tem dom, aí você corta pela metade a curva de aprendizado. Entendeu? Então, se o cara é um sênior com dom, ele vai aprender muito rápido. Se o cara é um pleno com dom, ele vai aprender quase na mesma velocidade de um sênior, entendeu? E aí, conforme o tempo vai passando, o cara vai acumulando conhecimento e experiência, aí ele vai galgando a carreira, entendeu? Aí, se o cara tem uma orientação bacana, tem uma mentoria bacana, aí o cara vai fazer o caminho certo e vai ser um baita de um líder, vai ser um baita de um sênior, entendeu? Bagagem, né? Então, Bagagem. isso é verdade. Eu caí num projeto de AngularJS, isso faz uns 10 anos, talvez um pouco mais. Eu já programava JavaScript há 15 anos, sei lá. Eu aprendi em 3 dias, eu aprendi AngularJS, sabe? 4º dia eu estava liderando o time. Então, assim, porque precisava. Né? Então, assim, isso acontece mesmo. Então, essa bagagem faz diferença. Mas eu acho que a discussão de talento, e eu sou... a discussão de talento, ela é polêmica. Tá? Tem gente que não acredita em talento, eu sou uma das pessoas que acredita em talento. Eu acho que tem pessoas que têm naturalmente uma desenvoltura melhor para uma atividade. Não quer dizer que pessoas que não têm não possam atuar naquela área, quer dizer que elas vão ter que se esforçar mais do que a pessoa que tem. E tudo bem, cada um tem seus desafios na vida e seu caminho, o caminho individual é de cada um. Né? Mas eu acho que essa discussão de talento não tem tanto a ver, porque assim, quando você está começando, por mais talento, assim, vamos falar de 99% das pessoas, tá? Lógico que eu acredito em pessoas fora da curva, né? E beleza, não é dessas pessoas que eu tô falando, né? De repente você tropeça no Einstein no meio da sua vida. Qual é a chance, cara? Qual é a chance? Vamos falar a verdade, né? Muito pequena. Então vamos falar das pessoas normais, né? Que você não vai tropeçar no Linus Torvalds no banco da esquina, certo? Não vai, né? Então, assim, vamos falar das pessoas normais. As pessoas podem talvez se desenvolver um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar e tal. Isso não faz diferença. Eu acho que existe um caminho para você trilhar. Né? E é isso que o Luiz falou mesmo. A bagagem importa. Então você vai acumulando essa bagagem ao longo da sua vida, montando seu repertório, e você, quando precisar, vai saber usar. Né? E não é assim, fazer aquelas atividades do dia a dia. Uma pessoa aprende muito rápido. Né? Então, você está falando de música, Carlos, a pessoa que tem um talento para música, tá, ela vai aprender os acordes, as escalas muito rápido e vai tocar. Quer dizer que ela está preparada para tocar na noite super rápido? Não, cara, porque tocar na noite é outra história. É fazer de improviso, é medir o público, é um monte de outras coisas. Então, assim, para dev é a mesma coisa.
A pessoa ela vai saber fazer o arroz com feijão. Na hora que pintar um negócio um pouquinho mais difícil, ela tá ferrada, cara. E isso só vem com senioridade, né? É por isso que aí a gente volta para um problema da nossa área, né? A gente em diversas profissões que tem um problema semelhante, a gente tem um processo de mentoria embutido na profissão, igual, por exemplo, eles fazem com o médico, certo? Você pode ter feito 6 anos de medicina, você não pode sair operando um cérebro, certo? Você vai ter que fazer mais 6 anos de residência, certo? E isso acontece ao lado de pessoas que operam cérebros, certo? Primeiro você vai fazer 3 anos, acho que é 3 anos de cirurgia geral, e depois mais 3 anos só operando cérebro. E nesses 3 anos você não pode operar cérebro sozinho, mano. Sabe? Você vai ter que tá tudo bem. Isso. Você tá Não, e tá tudo bem. Eles sabem que é assim. Tudo bem. Todo mundo sabe, porque é muito complexo operar cérebros, então você precisa disso. Não tô, assim, longe de mim equiparar escrever letrinha colorida na tela com operar cérebros, tá? Não é a mesma coisa. Não tô, assim, é que a gente também, depois de tantos anos, né, a gente acha que é mais fácil do que é, mas assim, eu acho que operar cérebros deve ser mais difícil, né? Me parece muito mais difícil e parece fazer todo sentido que tenha todo esse processo. Não estou falando que a gente tem que fazer isso na TI, mas eu acho que a gente precisaria de alguma coisa nessa direção, sabe? De ajudar as pessoas a fazer um processo de mentoria e tal, para que a gente larga a mão das pessoas, sabe? A gente não tem um processo de aprendizagem ao longo das carreiras. E ele seria um processo útil. O problema é um problema de mercado. Né? É um problema, eu não vou ter que falar, é um problema do capitalismo, né? Porque quem paga a conta? Né? Você vai... hoje, quem paga a conta da residência médica é o próprio médico, certo? Você vai pegar uma empresa que vai pagar a conta de formar uma pessoa desenvolvedora que depois vai embora depois de 2 anos? Não vai. Como não vai pagar, a pessoa não vai fazer, e a gente, como sociedade, acaba não fazendo isso. E isso está na raiz dos problemas que a gente tem, certo? Eu estou cansado de ver as empresas deixando muito claro que não vão fazer esse processo de formação porque as pessoas vão embora, entendeu? Até porque a compra da força de trabalho dentro do capitalismo tem que ser livre, certo? E como a gente tem bastante gente e tal, então é assim que funciona. Você não forma ninguém, compra de qualquer jeito, a gente tem um monte de problema. E você vai ver, olha só, aonde você tem um processo de formação um pouco mais estruturado? Nas empresas que têm tecnologia como fim, que são big techs, etc. Né? Nesses lugares você vai ver o trabalho de retenção fudido, cara. Sabe? Eu já mencionei, acho que até aqui com você antes, Carlos, como é que o Spotify faz isso, né? Vai chegar anualmente, acho que é Spotify, anualmente eles veem quanto é que você estaria ganhando no mercado e é isso que você vai ganhar aqui, certo? Por que eles fazem isso? Para não te perder. Então eu posso formar você, porque você não vai querer ir embora, entendeu? Então a gente tem um trabalho de fundamentação, sabe? Não é incomum numa empresa, numa Big Tech, a pessoa ser contratada e ter 1 ano para ela estar up to speed, para ela estar entregando alguma coisa, sabe? Ela vai ficar 1 ano onde ela não está entregando nada de maneira consistente. Cara, vai trabalhar num banco ou numa consultoria aqui no Brasil, se não estiver entregando em 2, 3 semanas, tá na rua, brother. Acabou o processo, acabou a experiência, tchau, tchau, certo? Essas empresas tratam o desenvolvimento de software igual lixo. E aí os desenvolvedores de software tratam elas de volta igual lixo, certo? Se você me trata como lixo, eu te trato como lixo. Então, essa é a dinâmica do mercado de compra de força de trabalho para 90% desse mercado que não tem tecnologia como fim. E ó, se você olhar, mesmo nas startups, tá, que tem tecnologia como fim, não é muito melhor do que isso, tá? Não é melhor. Você vai ver que isso é melhor nas empresas estabelecidas, que o negócio já está definido e tal, e o problema aí em startup não é outro, né? É o que elas têm dinheiro limitado, elas têm que provar uma hipótese, esse dinheiro vai acabar, então não dá tempo de formar ninguém, certo? Então, mesmo nesses casos, o processo de formação é inexistente, certo? Então, existe um problema sistêmico nas empresas que compram força de trabalho, mas não tem desenvolvimento de software como fim, tá? E somado a isso, tá, a gente tem um problema clássico que o pessoal gosta muito de reclamar, não corre atrás da máquina, não aprende, não se forma sozinho.
para procurar outra oportunidade, entendeu? Não tô falando que o cara tem que se melhorar para, eu vou ser promovido aqui, não. Não, foi promovido, beleza, então você vai procurar uma posição melhor que você vai recolocar, entendeu? Mas você vê muita gente assim parada, eu podia, nossa, eu não tenho oportunidade, tá? Mas o cara não corre atrás também, entendeu? Então são as duas coisas. Porque se você tem aqui, você se movimenta, você vai conseguir uma posição melhor, você vai mudar de empresa. Eu falo isso porque se eu tivesse ficado acomodado, eu estava formatando computador, administrando Unix e Windows NT lá em Alegrete até hoje. Interior do Rio Grande do Sul. Entendeu? Tá mudo. Às vezes é ok a pessoa fazer isso. Às vezes, assim, nem todo mundo. Vamos lá, cada pessoa tem objetivos diferentes na vida. Às vezes ela chegou num nível de salário que para ela tá bom, e ela fala, não quero estudar mais, tá bom. Então, assim, eu já fiz muitos julgamentos sobre isso também. Achava que todo mundo tinha que estudar o tanto que eu estudava. Porque eu gosto de estudar. Mas não é todo mundo que gosta, cara. Então, assim, cara, você tá lá nos seus 40 anos, você já estudou, você já tá ganhando salário bom. Foda-se, mano. Pô, faz teu trampo. Se pra você tá bom, você tá ganhando o suficiente e você consegue estudar dentro da empresa, ficar atualizado e é isso, é nóis, mano. Ganha teu salário e tal. Agora, às vezes você quer ganhar mais, aí eu concordo contigo. Essa dinâmica é uma dinâmica de mercado. E, de novo, a discussão é quanto dinheiro você quer ganhar. Porque a nossa área oferece essa possibilidade de você ganhar mais se você estudar mais, né? Mas, de novo, o mercado trata a gente como recurso, como número. Como número. De fato, se você puser mais esforço, você vai ter mais retorno. Mas às vezes você não quer mais retorno, você tá ok, cara. E foda-se, não põe mais esforço. Entendeu? Eu acho esse é uma troca aceitável, né? Tem pessoas mais ambiciosas que querem mais dinheiro e tem pessoas que, cara, fala assim, pô, tô com um filho pequeno, né? A minha esposa tá com depressão, a minha mãe tá doente. Eu prefiro gastar meu tempo aqui do que estudando mais, sabe? É uma troca justa, né? E tratar a empresa como número, porque ela, assim, não quer dizer que você não tem um conjunto de conhecimento que não é atraente. Você só tem que ficar esperto com isso, eu acho. Não deixar a tua empregabilidade cair abaixo de um certo nível, né? Se você fizer isso e você, mano, fizer teu trampo das 9 às 18 e manter tua vida e tratar a empresa como número igual ela te trata, tá de boa. Só não fica abaixo daquela linha, entendeu? Pô, saiu uma tecnologia, tô ficando para trás, entendeu? Isso pode ser perigoso. Então, cuida disso e toca a vida. Eu acho que tem opções aí nesse intervalo, sabe? Eu trabalhei numa empresa gringa, a primeira que eu trabalhei, né? Quando eu vendi a minha. Né, aí lá tinha tracker, né, stopwatch, né? Ele te monitorava, tinha trackzinho, tem gente que gosta, gente que não gosta, a gente acha absurdo e tal. E o cara sabe a minha opinião, né? Se tá me pagando bem, pode dar atenção na testa que tamo junto, né? E eu lá, beleza, eu me acomodei, bem como você falou, eu me acomodei, achei que tava bom aquilo ali, aí tinha os níveis de produtividade, lá tinha um ranking dos arquitetos, de todo mundo, né? E eu via que todo mundo tava lá em cima, só se fudia, né? Os que estavam embaixo eram demitidos. Aí eu me forçava todo mundo a ficar no meio ali, ó, 8º, 9º, 10º, mas nunca abaixo do 10º, você vai ali no top 10 ali. O que isso fez comigo? Eu parei de estudar, eu me acomodei, eu peguei toda a minha biblioteca de livros, eu gosto muito de ler, eu doei tudo, fiquei sem nada, não preciso aprender porra nenhuma, tá tudo certo aqui e tal, né? E o que aconteceu quando eu inventei de sair dessa zona de conforto, fui ver, eu caí no meio de um bando de louco, velho, que sabia muito mais que eu. Aí a Amazon, vem cá, vamos lá, quero comprar esse livro de novo, vou ler de novo, montei toda a biblioteca de novo, fui correr atrás da máquina, né, porque você sai da zona de conforto, porque você quer ganhar mais, você quer investir nisso, você quer ter patrimônio. É isso que eu ia falar, porque na nossa área tem uma mudança muito grande, muito grande no mercado, assim, é difícil ter um COBOL da vida aqui, onde eu vou me abraçar no COBOL aí, tranquilo aí. COBOL, fala não, eu fiz um projeto agora essa semana aí. Eu vi. Eu fiz um projeto de migração do COBOL mainframe para Java. Eu acho que assim, quem é novo que está assistindo a gente tem que entender que vocês que são donos da carreira de vocês. Vocês têm que ter ciência disso, né? E aí, se a escolha for fazer uma carreira dentro de uma organização, aí vocês têm que ter noção de onde vocês estão pisando, né? E caso contrário, a carreira de vocês que são donos da carreira de vocês têm que estar preparados para manter a carreira de vocês, seja numa empresa, seja se vai trocar ou não, etc. Assim, Deixa eu só botar um
botar um pensa ponto. assim, ó, fala aí. Ah, não, era só um ponto que, do que tu tinha falado ali, Bassi, que o Luiz colocou. E agora eu estou pensando assim, agora com meus botões. Eu já conversei uma vez com o Carlos sobre isso e disse, Carlos, em 2015, foi mais ou menos, eu tomei a decisão, que eu, meu filho, meu segundo filho, né, porque a primeira nasceu, já está com 25 já, nasceu e eu tomei a decisão de não, de parar, que nem o Luiz fez, que nem o Bassi estava falando. Eu acho que é uma coisa meio de sênior isso, a gente chega a um ponto da nossa carreira que a gente analisa, porra, tô ganhando bem, o trabalho tá bom, faço meu trampo, tá tranquilo, vou lá das 9 às 18, às vezes me estresso um pouco, às vezes me estresso nada. Pô, cara, que coisa boa, cara. Cheguei ao ponto que tô ganhando razoavelmente bem. Pô, tá bom, cara. Pô, tá bom, velho. Ah, que coisa boa. E aí tu tá trabalhando nesse ritmo e as coisas estão funcionando. E foi o que aconteceu comigo, exatamente o que aconteceu comigo. Em 2015, eu tomei a decisão de eu não quero mais estudar, não, assim, eu não quero mais me atualizar, eu não quero mais correr atrás da máquina, eu não quero mais, tanto que eu excluí rede social, excluí um monte de coisa. E aí, de repente, eu me vi em final de 2020, infartado. E aí, 6 meses depois, a empresa que eu estava trabalhando, e eu fui por 3, 4 anos melhor lá, dos parâmetros lá, Luiz, da empresa aqui na Regional Sul, não sei o quê, fui 3, 4 anos seguidos, e 6 meses depois a empresa simplesmente disse, assina aqui, tchau, valeu, obrigado, até a próxima. Então, E aí é raro, mas acontece muito, tá? No meu caso foi em fevereiro. Cara, Então, a gente é só um número para uma empresa. Não importa Exatamente. o quão importante você acha que seja. Não importa. Assim, é importante todo mundo botar isso na cabeça. Agora, assim, eu acho que hoje, se a gente pegar. Vamos falar a realidade. Você trabalha com Java ou com C Sharp, que é a maior parte do mercado brasileiro de dev back-end, certo? Vamos falar a verdade. Dá para você ficar aí tranquilo, né? Se você já é sênior nessas tecnologias, dá para você estudar no trabalho, se manter atualizado, não sai versão toda hora, é uma versão a cada 6 meses no Java, né? E C Sharp acho que é a cada 1 ano, e não é tanta novidade assim, certo? Você lê aquilo quando sair, você lê no horário de trabalho, certo? Você está sendo pago para isso, então é estudo remunerado, certo? E você consegue se manter atualizado e o seu salário não vai cair. E você mantém a sua empregabilidade. Isso, e olha, não é ruim para a empresa isso. Esse funcionário que está lá com mais idade, ele tem um bom desenvolvimento, normalmente tem um bom desenvolvimento de soft skill, certo? Sabe, conhece bem a empresa, certo? É uma pessoa que, para todos os efeitos, ela é barata para a empresa. Porque é uma pessoa sênior que sabe trabalhar bem e que está num custo razoável, cara. Sabe, não é ruim você ficar nesse intervalo, sabe? Você não precisa ser essa pessoa que coda que nem um doido o tempo todo. Não precisa. Você pode ser, né? Eu sempre gostei de estudar. Eu sempre sou, eu sou a pessoa que está usando o alfa da tecnologia porque eu me divirto. Você não precisa ser essa pessoa, entendeu? Você também não deve ser a pessoa que não vê nada, que estuda nada. Isso é perigoso. Mas se você já está sênior, já sabe, já conhece a tecnologia, Java e C Sharp, JavaScript é pior porque anda muito rápido, né? Back-end não, back-end anda mais devagar. Mas JavaScript front-end você tá fudido, você vai ter que estudar, mano. Não dá para ficar muito tempo acomodado. Mas o resto dá para você sentar ali e levar isso. Manter um equilíbrio, né? Não se matar, tentar ficar mais. Eu concordo com o Bassi, é isso aí mesmo. A gente tem que tentar sempre manter o equilíbrio, né? E aí, às vezes, a gente para um pouco, e aí a gente vê que as coisas evoluem muito mais rápido do que a gente imaginava, então a gente tem que correr atrás, né? É isso aí mesmo. E tem um problema, tá? Estudar mais, se for uma empresa que tem carreira em Y, talvez se você estudar mais, você vai poder virar staff, senior staff, aí cada uma tem um nome, né? E aí você vai ganhar mais dinheiro. E isso é legal também. Mas você não precisa. Agora, se você não está numa empresa que tem carreira em Y e você não quer ser gerente de pessoas, maluco, não estude mais, certo? Porque você vai estudar mais
à toa, a não ser que você esteja estudando mais para trocar de emprego. Aí é de boa também. Mas assim, ficar numa empresa que o único próximo passo é gestão, você não quer ser gerente de pessoas, certo? Está estudando para quê? Com qual função? Certo? A única explicação é para trocar de emprego. Né? E eu vou falar uma coisa que eu já falei aqui com o Carlos também. Talvez seja mais interessante você estudar inglês e não tecnologia. Porque se você sai de sênior para líder em outra empresa, você vai aumentar 30%. Mas se você sai de sênior numa empresa brasileira para um sênior remoto numa empresa gringa, é 100% de aumento. Entendeu? Até mais, às vezes. Então, talvez depois que você ficou sênior, você pode fazer o trabalho lá de estudo remunerado na empresa que você está e estudar inglês. Certo? Então, é um equilíbrio na sua carreira. Você tem que ver, você quer mais grana? Mano, aprende inglês, vai ser legal quando você viajar para fora, entendeu? Você vai poder ver filme sem pôr legenda e você dobra o teu salário, entendeu? E ainda trabalhar remoto. Então, assim, ó, esse é o grande aviso de carreira para quem está falando de comunidade. E as pessoas se matam para aprender uma linguagem nova, programação, sobretudo uma linguagem de programação, e não se matam para aprender inglês. Exatamente. Durma com essa. Entendeu? Eu acho, porque eu não tenho oportunidade de aprender inglês. Tá, mas tu aprende Pascal, tu aprende TypeScript, tu aprende o que for, tu aprende. Por que não aprende inglês? Entendeu? Mas eu queria comentar, só queria complementar uma coisa assim, não sei se vocês perceberam, nós somos a primeira geração que estamos passando 40 anos aqui no Brasil trabalhando em tech. Porque antes da gente, as pessoas chegavam ali com 35 anos, não tem mais para onde ir, eu vou ter que se virar gerente. Ou vou mudar de carreira, vou vender coco na praia. Era muito, muito comum fazer isso. Né? E muitos dos meus colegas de faculdade já não estão mais na área técnica mesmo, hands-on. Ó, então, a galera assim, do Global é uma geração antes da nossa, tá? Porque se você antes for da ver nossa. aí, o pessoal de banco, supermercado grande, assim, grande varejista, era tudo natural, Global. Essa galera, eles estão nos 70 anos já, meu. E eles mas isso eles é outro são a mundo. primeira geração, né? Esse é outro mundo, eles estão numa geladeira. Vai, Fabrício, deixa eu falar aqui. Estão no Glacier. Eu só queria fazer uma provocação, que eu tô percebendo que esse papo tá muito sênior plus, staff, principal, aí pra cima. E eu queria voltar lá pro começo, pra júnior. Então, a gente falou um pouco sobre... Mas é o teu cargo, cara, é o teu cargo. Não, é meu cargo, mas assim, quem tem interesse em assistir palestras ou talks sobre senioridade é quem é júnior. Quem é sênior geralmente já sabe meio que como se virar. Então, eu queria fazer um pouco dessa provocação, que a gente falou um pouco sobre talento e eu concordo com muito que foi dito, mas tem um componente adicional dentro do talento, que é o ambiente. Que é, como é que você vai saber? Uma coisa, você está numa empresa estruturada, onde tem um plano de carreira bonitinho, então você sabe, eu atingi o ponto A, B, C, então eu estou pronto para ir para o próximo passo. Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas. Então, e às vezes você está num ambiente que é tóxico. Então, às vezes você se sente bem capacitado, mas todo mundo à sua volta diz que não é. Às vezes é por questão salarial, coisas do tipo. Mas aí eu queria colocar uma coisa adicional nessa, que a gente geralmente passa batido, justamente pelo nosso ponto de vista. Então, eu vou criar um cenário aqui para complexificar. Uma mulher, que ela está numa equipe, sei lá, com 10 devs, extremamente machista, ela sente que ela tem talento, mas talento não é uma coisa mensurável, palpável, e todo mundo em volta diz que ela não tem, que ela ainda não consegue, não tem o suficiente para passar de júnior para pleno. Então, como essa mulher, ela conseguiria, sei lá, olhar o nosso papo, ou pegar alguma dica nossa de esse ambiente está ruim e o que eu sei realmente é suficiente para eu conseguir uma coisa melhor, sabe? O que eu acho que também nesse nosso meio também, que é muito masculino, a gente tem muito isso, tá, aquela coisa do homem, eu me imponho, eu consigo e tal, tem esse desafio do não, eu consigo, eu tô fazendo agora 5 tasks, o outro cara ali tá fazendo 3, então eu tô fazendo 8, então eu sou mais sênior ou o que for. Mas geralmente esse sistema ele puxa um pouco mais, empurra mais para baixo outras pessoas que estão em posições mais minoritárias. E essas pessoas são as que precisam mais de ouvir isso de tipo, beleza, eu acho que as pessoas estão me boicotando aqui, então eu preciso procurar uma coisa melhor. Então, além desse talento, tem esse componente de realmente de ambiente, de tipo,
Porque quando você é sênior, você já sente o cheiro, você já vê, tipo, você já ouve a história, tu, sai dessa empresa. Mas para quem está começando, como é que consegue perceber essas coisas e se valorizar? São duas coisas. São duas coisas. Uma é aquilo que o Carlos falou, que eu falo também, né, o Giovanni falou, a carreira é sua. Se você está vendo que não está dando, vaza fora, tá? Se você viu que é tóxico, vaza fora, tá? E depois tem alguns mandamentos que eu tuito de tempos em tempos, um lá é assim, seja foda, não seja cuzão e coma pudim, né, cara? Porque se você se propor a ser melhor, a melhorar, você vai ver que aquilo ali não é para você, você vai mudar, tá? Você vê quem faz maldade com você, você sente a toxicidade. Você não pode ser ingênuo o bastante de, não, ele não está pensando isso de mim, assim, ele está pensando, se você acha que está pensando, ele está pensando. Então, assim, a carreira é sua, tem que sair. E cara, eu já criei treta com mulheres na Índia. Eu promovi uma menina que trabalhava comigo, ela era indiana, o cara que era indiano trabalhava com ela, pediu demissão porque eu promovi ela e não ele. Porque ela era mulher e ele, entendeu? Como assim? Tá? E isso aqui no Brasil também, várias vezes, eu chamar a menina pro lado, olha, tá ruim, hein? Ah, então acho que eu tô ruim. Não, tá ruim, estão falando com vocês, não tá percebendo? Então, é outra coisa, né? Às vezes as pessoas não dão apoio, às vezes tem gente que é do outro time, tá vendo o que vai acontecer, não dá o feedback pra pessoa, entendeu? Mas o principal, a carreira é sua. Você tem que estar atento. Eu acho que vale a pena pensar da seguinte forma: como é que você enxerga Júnior, Pleno, Sênior, né? Eu vou falar como que eu enxergo e aí eu comento como é que você pode sair de um para o outro. A pessoa júnior, ela normalmente ela não consegue trabalhar sozinha por muito tempo. Ela pede ajuda o tempo todo. Ela tá sempre olhando para o lado e fala, meu, fiquei preso aqui, não sei como é que eu dou esse próximo passo, não consigo progredir, ou ela gera as coisas de forma redundante, errada, ela erra muito, né? Então, essa é a pessoa júnior, ela precisa de apoio o tempo todo. Né? Ela demora para fazer as coisas porque ela não conhece, tudo que ela vai fazer é novo para ela, isso é a pessoa júnior. Né? A pessoa plena consegue trabalhar, ela não precisa de ajuda o tempo todo. Ela para de vez em quando, né? E ela pode receber ajuda de uma outra pessoa plena e de vez em quando de uma pessoa sênior. Né? A pessoa sênior basicamente não precisa de ajuda. Ela trabalha sozinha. Ela, no máximo, vai encontrar uma coisa que ela não conhece, mas ela sabe resolver esse problema. Né? É muito raro ela precisar de uma pessoa que é raríssima. É raríssima ela precisa falar, meu, não sei resolver isso. Sabe? Por isso que eu falei que demora a chegar nesse ponto. Né? Então, assim, sabendo disso, como é que essa mulher, Fabrício, como é que ela vai saber se ela ainda é júnior? Se ela tá desse jeito ainda, se ela ainda precisa de amparo o tempo todo. Né? Ela consegue passar a manhã toda codando? Se ela não consegue passar a manhã toda codando, ela ainda é júnior. Né? Se ela passou a manhã, mas à tarde ela precisou o tempo todo de ajuda, ela também, entendeu? Você precisa de alguma autonomia, sabe? Quando ela quando ela entrega um trabalho, é muito comum que ela tenha que refazer uma parte significativa do trabalho dela. Assim, vamos lá, tirando o componente de machismo que vai ter e tudo mais, mas ela ainda está fazendo coisa que precisa melhorar, o código dela não está bom ainda. Né? Isso é um outro indicativo de que ela precisa melhorar. Então, assim, você percebe que são pontos que você vai evoluir naturalmente. Se você escrever código por um tempo sozinho, isso vai melhorar. Né? Isso vai acontecer naturalmente. Você vai melhorar sozinho, com mais gente em volta, entrando trabalhando em equipe, você vai evoluir muito mais rápido, né? Isso vai acontecer naturalmente, você vai se tornar pleno. Então, é lógico que você pode fazer um monte de coisa para ir melhorando, você pode perguntar mais, né? Uma coisa que eu sempre falo não fica preso muito tempo num problema, né? Parou, empacou, pede ajuda. Cara, isso, aliás, é a dica que eu dou para quem está começando. Não fica muito tempo empacado. Assim, porque às vezes a pessoa fala, meu, como é que resolve? Não, pede ajuda. Você pode pedir ajuda para uma outra pessoa de que está do teu lado. Se vocês juntos não conseguirem resolver, vai pedir ajuda para uma pessoa plena. Porque, deixa eu te falar uma coisa. Júnior custa barato. Sabe? A empresa sabe que você custa barato. Cara, você custa muito barato. Não tem problema separar e se pedir ajuda, separar uma pessoa júnior ou uma pessoa. Não tem problema. Então vai lá e pede ajuda. Quando você parar e pedir ajuda, vai ser melhor, porque aí você vai
desempenhar mais rápido. Cara, quantas vezes eu não vi uma pessoa júnior que ficou 2, 3 dias presa num problema que, cara, eu sentei do lado 5 minutos eu resolvi. Sério, 5 minutos, me chama, eu quero te ajudar. Sabe? Não tem motivo para isso. Me chama, eu quero te ajudar. Sabe? Então essa é uma dica que eu dou. Outra coisa, que é para essa pessoa, isso vale para pessoa plena também. Aprofunda. Não abre o conhecimento, aprofunda. Então, assim, você é desenvolvedora front-end e está trabalhando com React. Será que eu devo aprender Angular? Não. Será que eu devo aprender Java? Não. Será que eu devo aprender DevOps? Não. Faz React. Fica boa em React. Entendeu? Você tem que ser capaz de entregar alguma coisa bem, sem precisar de ninguém. Certo? A hora que você conseguir fazer isso, aí você avalia se você vai querer ver outra coisa. Mas alguma coisa direito, você tem que fazer ponta a ponta. Pega a tarefa, entrega direito, sabe? Então, assim, eu acho que aí o próximo nível é, se eu te passar um projeto que foi começado, então pensa que uma pessoa mais sênior e tal, já estruturou o projeto tá no ponto que dá para entregar feature, certo? Você consegue trabalhar sem precisar de ajuda? Essa é a pessoa plena, certo? A pessoa plena não começa o projeto. A pessoa plena precisa de uma pessoa sênior para começar o projeto. E normalmente a pessoa sênior, dependendo do projeto, da maioria dos projetos, vai precisar de uma pessoa mais, um arquiteto ali, pessoa líder para começar o projeto, né? Pelo menos essa equipezinha você precisa ter para a maioria dos projetos mais complexos, né? A pessoa plena não consegue começar o projeto. Mas se ela pegar o projeto que já está começado, ela consegue entregar? Ela consegue pegar a tarefa e entregar? Essa é a pessoa plena. Certo? Quando aparece uma coisa, putz, tem que desenvolver um pouco a arquitetura, não sei o que e tal, pronto, já começou. A pessoa sênior dá conta disso. Certo? Essa é a pessoa sênior. Ela dá conta dessas evoluções arquiteturais. Certo? Essas mais tranquilas. Né? Então, acho que esse é um ponto de separação interessante para considerar. Tá? Então, essas são as transições, sabe? Consegue trabalhar sozinha, precisa pedir ajuda o tempo todo, né? E a grande dica é, cara, aprofunda. Porque é assim que você vai ser medida. Quando te botarem numa equipe, se você não conseguir entregar a parte de DevOps, dane-se. Se você não conseguir entregar o back-end, dane-se. Você tem que entregar o front-end. Entregue o front-end direito. Certo? É assim que você vai ser medida. Certo? Agora, o próximo passo, eu escrevo testes muito bem, eu conheço um pouquinho de DevOps, eu conheço um pouquinho de back-end. Isso vai ser considerado na sua promoção, na sua transição para uma outra empresa. Isso vai ser considerado, mas não é considerado como pleno, sênior. Isso já isso é menos importante. Enquanto você não é sênior, aprofunda. Eu acho que, assim, antes de mais nada, o que a gente tem que fazer aqui, nós 5, é escutar. Primeira coisa. A gente tem que escutar. Eu não tenho como ficar no outro lado. Assim, eu posso falar do minha questão de minoria, né? Tipo assim, do meu ponto de vista, da minha experiência, isso aí eu posso falar. Mas eu não tenho como... Assim, o que eu posso dizer também que isso é responsabilidade organizacional, uma responsabilidade organizacional do clima organizacional, da cultura organizacional. E também o que eu posso dizer é tipo assim, que um time funcional, do meu ponto de vista, ele tem que ter diversidade, assim, o máximo possível de diversidade, assim, se puder até ser pessoas de países diferentes, também é bom, porque cada pessoa, cada uma daquelas pessoas diversas, dos membros diversos, vai ter um ponto de vista diferente sobre o problema, não vai estar enviesado por alguma cultura. Tá entendendo? Assim, como vai estar em conflito, aí o pessoal vai ter que dar a melhor solução. E no final das coisas acaba sendo a melhor solução, porque pega o que tem de bom do ponto de vista de um membro contra o do outro. E, enfim, claro que com a organização garantindo que não exista toxicidade. E outra coisa, assim, só para falar uma coisa que eu devia ter falado antes, mas, enfim, eu gosto de escutar os senhores, que eu acho que o time tem que ser assim, tipo assim, como é um time funcional do ponto de vista do Carlos? O time funcional é um time que tem júnior, né, Sandy ou júnior, né, tem pleno e tem os seniors e tem pessoas de outras áreas também dentro desse time, contribuindo para esse time. Onde o pleno é quem vai
meio que fazer o trabalho, o trabalho mais pesado. Os sêniors são aqueles que têm coisa, tem responsabilidade funcional, mas também, principalmente, tem que mentorar, né, e ajudar os outros, tanto pleno quanto o júnior. Se tem essa questão de mentorar, isso faz parte, não tem como quem é de sênior para cima fugir disso. E o júnior é aquele, a Sandy e o júnior, né? Eles vão ser quem vai vender o time, entende? Eles vão olhar o time funcionar, eles vão admirar o pleno, admirar ou a sênior ou o sênior, e vai vender o time, vai olhar, nossa, como é legal trabalhar aqui, como é legal fazer as coisas, como é legal resolver os problemas. Então, assim, do meu ponto de vista, tem que ter essa dinâmica, entende? Porque se coloca assim, por exemplo, todo mundo que é só sênior, vai ter briga de ego. Se coloca todo mundo que é júnior, aí vai faltar conhecimento técnico, pode ter conhecimento técnico, mas vai faltar experiência. Entende? Então, a gente tem que ter essa dinâmica. Aquilo que eu falei no começo, a organização responsável pela parte da cultura, o time ser diverso, né? Que vai ter várias realidades, vários pontos de vista, assim, entende? Então, tipo, e ter essa dinâmica do quem vende o time é o júnior. Quem vende o time é o júnior. Quem vende o time para a organização, para o cliente, é o júnior. Não é o júnior que se admira. Nossa, olha, estou trabalhando com o Giovanni Bassi. Olha o que ele fez aqui, cara, em Rush. Isso aqui é muito... Quem comenta isso é júnior, porque o sênior não vai comentar isso, cara. Assim, não, assim, questão de cultura. Culturalmente, pode até comentar com um amigo em outro lugar, mas na empresa, quem vai comentar é o júnior. Entende? Então, eu já trabalhei em lugar onde tinha júnior e estagiários que a gente comentava, nossa, olha essa coisa legal que a gente mexe aqui, olha esse problema que a gente resolveu aqui. Entende? Então, eu acredito que tem que ter essa, do ponto de vista que eu posso falar, assim, que eu acredito que posso falar. Questão do time, questão de diversidade e questão de responsabilidade da organização em manter em procurar melhorar a cultura, né? A cultura dentro da organização. Então, esse é o meu ponto de vista, enfim. Vai falar, Érico, tem alguma coisa aí? Não, eu agora estava só escutando. Mas eu ainda sou assim, eu acredito, o que o Bassi falou, eu concordo. Eu gostei muito a parte ali que ele conseguiu, até pela experiência da empresa e tudo mais, né? Então ele conseguiu colocar bem o que precisa para ser um sênior, o que precisa bem específico, né? Mas eu ainda acho assim, a empresa, e o Bassi pode dizer que se sim ou se não sobre isso, a empresa que diz. Qual é a necessidade que eu tenho? Eu quero te chamar de sênior. Por quê? Porque tu me atende no meu âmbito, tu me atende como sênior. Mas eu tenho 4 anos de experiência nessa área. Tudo bem, mas para mim, me atende e eu vou te contratar, sim. Outra questão que o Fabrício colocou, voltando lá no tempo ali, lá no começo, que o Luiz mesmo já falou ali, pular fora. A gente não pode ter medo, isso é um problema sério quando a gente é mais novo, é esse tipo de medo que a gente tem. E depois a gente perde, depois a gente volta a ter medo de novo, depois a gente perde de novo, que a gente vai ficar, eu estou numa empresa, eu não vou conseguir outra empresa igual, se eu sair, esse lugar é tóxico, mas eu não tenho outro lugar para trabalhar. Cara, estuda, cara. Pega no caderno, estuda, pega LinkedIn lá, larga as coisas lá, vai fazendo, vê o que é pega lá as empresas, o que mais estão pedindo e começa, porque assim, lugar tóxico vai ter um monte de lugar tóxico para trabalhar, mas vai ter lugar bom para trabalhar também. Vai ter um monte de chefe tóxico, vai ter um monte de amigo tóxico também, amigo não, companheiro de equipe, né? E vai ter lugar bom para caralho também, cara. Então não tenha medo não, velho. Se é ainda novo, solteiro, sem filho, cara, vá pra gringa, vá fazer estágio na Índia, cara, não tem medo não, velho. Ninguém sabe disso, mas as faculdades chinesas lá tem programa de estudo dentro das faculdades chinesas, cara, inglês. Então vá lá, vai estudar dentro de uma faculdade chinesa, que são hoje a referência dessas coisas de não vou mais falar sobre isso, eu já disse que eu não vou falar mais sobre isso, Carlos. Então... Shenzhen eu não gosto disso, velho. Isso aí não é para esconder de ninguém.
Eu ia falar sobre inteligência artificial, mas eu não quero essa palavra de jeito nenhum. Eu tô puto dos cornos com as coisas. Vai Agora você falou IA, já vai flegar o vídeo do Não, nós não vamos falar, não vamos falar de vibe coding, pelo amor de Deus. Vai de code, cara. Não, pelo amor de Deus. Vou fazer um episódio sobre isso. Vou fazer um episódio sobre isso, mas não agora. Agora vai bombar o vídeo, cara. Falou vibe code e o vídeo vai bombar. Mas eu quero só pegar um ponto que vocês falaram. A questão da diversidade, eu concordo totalmente que times diversos são melhores, mas eu quero olhar um outro aspecto sobre isso, tá? A gente está na Lambda 3, a gente, no começo da empresa, a gente não tinha essa preocupação de diversidade. Isso foi surgindo ao longo do... Foi logo no começo, mas no começo não tinha, né? E a gente começou, então, a contratar pessoas que fossem de backgrounds diferentes, de pessoas diferentes para compor os times de dev. Cara, a gente começou a ver, primeiro, isso que você falou, Carlos, de que os times começaram a funcionar melhor. Porque as pessoas que são diferentes, elas pensam diferente. E isso impacta no resultado, sabe? A pessoa resolve problema de forma diferente, ela enxerga a solução de forma diferente, e isso, cara, é real. Cara, é que eu não posso entrar em detalhes, mas assim, eu vi isso muitas vezes acontecendo em projeto que eu tava participando, codando, entregando código, isso acontecendo, e tipo assim, que a pessoa vem e fala um negócio e fala, cara, eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei nisso. Desde coisa de hard, assim, do tipo, vamos fazer uma abordagem diferente, vamos falar com esse cliente, com esse usuário de outra forma, sabe? Soft. Então, cara, faz diferença. E o aspecto que eu queria trazer dentro dessa discussão nossa é que você está trabalhando com pessoas que são diferentes de você, te faz evoluir mais rápido, sabe? Então não é só o projeto fica melhor, a empresa ganha mais dinheiro, não é isso. Você vai ficar sênior mais rápido, porque você tá ouvindo de pessoas que vivem coisas que você não viveu, cara. E isso te torna uma pessoa melhor e um profissional melhor, sabe? Isso foi muito importante para mim, pessoalmente, na minha história de vida, pessoal e profissional, sabe? De às vezes eu chegar em casa e eu falar com a minha esposa e falar, meu, eu vi isso aqui de uma mulher e não sei o que, não faz sentido. E ela falou assim, ela também mulher, né? Falou assim, ela tá certa, você tá errado. Falar, não, mas não sei o que. Ela falou, não, você tá errado. Você tá errado. Ela tá certa, você tá errado. Né? Então, é bom na sua vida você trabalhar com pessoas que moram em bairros diferentes do seu, que são de etnias diferentes da sua, de países diferentes. Isso é bom para você, profissionalmente e pessoalmente, sabe? Aí você falou, né? Você se tornar sênior mais rápido. Você vai desenvolver empatia. É fundamental para ser sênior. Por que você tem empátia? Tem que ver o que o outro lado está pensando, o que está falando, o que ele está reclamando. Entendeu? É fundamental, e as pessoas não aprendem isso também. Cara, depois eu acabei vendo vídeos, sabe? Que eu fui estudando, sei por que isso acontece, sabe? Que até a estrutura de pensamento de pessoas diversas é diferente, né? A pessoa que nasceu na periferia tem uma maneira de pensar diferente da pessoa que nasceu no centro, cara. Eles pensam diferente, as pessoas pensam diferente. A mulher pensa diferente do homem, sabe? A pessoa negra pensa diferente da pessoa branca, né? Porque não tem nada a ver com o cérebro, tem a ver com as experiências da pessoa, certo? Não é genético, é social, sabe? E na hora que você está trabalhando, isso aparece. E por isso que você falou assim, se você não é diverso, você fica numa bolha, seu pensamento fica completamente enviesado, aí você tá lá numa bolha fazendo código merda, achando que é o melhor código do mundo, porque não tem diversidade, não tem ninguém para dizer um ai, eu colocar uma crítica, fazer um code review decente. Então, assim, por isso que às vezes você entrar no software livre. Pega um projeto que você curte e vai participar, porque, cara, se for um projeto mais ou menos popular, vai ter gente do mundo todo ali participando. E aí, cara, você vai tomar porrada, né? Porque, de repente, às vezes nem é porrada, às vezes é um alemão que chega para você de maneira totalmente objetiva, falando que você tem que melhorar o negócio. Ele não tá te xingando, ele não tá te criticando, tá criticando teu código, mas você nunca passou por aquilo. Para ele é absolutamente normal. É normal, você que não tá acostumado, e aquilo é bom para você. Porque você vai ver que aquilo não é. Você vai começar a abrir mão, falar da sua, de repente, uma vaidade, né? Você começa a falar, pô, legal, cara. A pessoa tá realmente sendo construtiva e eu tô levando para o pessoal, isso é bom para mim,
Né? Aí, aprendi alguma coisa com o alemão. De repente você vai tratar com o japonês e é outra coisa, sabe? Então, é bom isso, é legal. Trabalhar no projeto de software livre é da hora para aprender essas coisas. Cara, eu peguei um pull request uma vez, o menino fez uma implementação lá que ele carregava toda a tabela no stream e fazia ordenação e agregação no stream. E é lindo o código, né? Eu falei, cara, mas a tabela é gigantesca, vai exaurir a RIP do servidor. Ah, guerra, né? Mas você tem que concordar que esse código é muito melhor que isso da Queries. É bonito, né? Quem não gosta? É bonito. É bonito pra caramba. Só que você tinha que estar escrevendo banco de dados e não código de back-end. Exatamente. E as pessoas acham, e aqui no Brasil, principalmente, né, as pessoas que não são expostas à diversidade, elas não aceitam esse tipo de colocação, elas acham que levam isso pro pessoal. Entendeu? Então, outra coisa que tem que ser trabalhado, né, além de você saber dar o feedback, dar né, outras experiências, você aprender com outras experiências, né, você tem que estar aberto a escutar isso. Né? Uma crítica ao seu código não é uma crítica a você. Né? Assim, lógico que você tem que saber, a pessoa tem que saber fazer a crítica, né? E falar coisas que são subjetivas, tipo, esse código tá feio, isso é ruim. Esse código tá feio é teu nariz, meu, o código tá bonito. Né? O que você não gostou? Então, na hora que você vai criticar o código, você tem que falar, olha, esse código tem esse problema de desempenho, esse código não sei o quê, né? Feio é uma maneira ruim de fazer uma crítica de um pull request. Mas se a crítica tá ao código, zero de vaidade, cara. Olha, o código poderia ganhar tal coisa, poderia mudar tal coisa. Tudo bem, vamos embora, vamos conversar, tá de boa, tá tranquilo. Né, outra vez eu peguei um pull request, né? Eu trabalhava numa empresa que a gente estava no Java 21, né? A maioria tá no Java 8 ainda. Né? E aí chegava os pull requests com os linguição lá, né? Assim, gente, vocês encheram o saco para migrar pro 21, vamos usar as features do 21. Não, mas ele tá sendo muito preciosista. Não, velho, pelo amor de Deus. Mas aí você bota uma ferramenta para olhar isso aí. Aí a ferramenta, cara, isso é legal pra caramba, porque é a ferramenta crítica. E aí não é um ser humano, cara, é impessoal. É impessoal. Inclusive tá começando a aparecer ferramenta com IA para fazer esse tipo de crítica. E esse é exatamente um bom serviço para um IA fazer, porque é um trabalho super simples, né, que vai além até do código do lint básico que um linter, qualquer linguagem consegue fazer, né, mas que uma IA que já olhou aquele código de Java 21 e fala, isso aqui poderia melhorar. E é impessoal e isso é super legal, viu? E aí você vai aprender, porque, cara, o que eu já tomei de lição de humildade de ferramenta, brother, é maravilhoso. Tipo, hoje em dia tem tanta ferramenta, até no próprio Gira, tá integrado no Gira. Tu vai comentar um ticket do Gira, aí aperta lá para improve, para melhorar o texto e transforma o teu texto ignorante numa forma educada. Eu uso direto isso. Não, tu abre o Gira, aquela hecatombe lá, assim, resume para mim. Mano, eu tô escrevendo os posts agora no blog e, cara, eu sempre fui ansioso com meus posts, eu vou lá, escrevo, quero publicar logo, quero que veja a luz do dia, tal. Aí, cara, eu peguei e falei assim, deixa eu pegar, vou pedir pro ChatGPT criticar meu texto. Mas assim, nem deve melhorar nada, porque eu escrevo bem pra caralho, não vai mudar nada. Maluco, eu escrevi assim pro ChatGPT, mantenha meu estilo, melhora meu texto. A hora que eu peguei o texto, coloquei ali no editor, fiz o diff palavra a palavra e falei, caralho, como eu escrevo mal, puta que eu pariu. Eles pegam detalhe de vírgula, eles pegam coisas que você tá às vezes escrevendo de forma muito casual. Eles pegam, mano, ferramentas, e ferramentas com IA são muito boas para esses detalhes, sabe? Tá aí um lugar que realmente eu vejo uma excelente aplicação, porque é uma lição de humildade, cara. Eu tô tomando diariamente lição de humildade dessas ferramentas de IA. E, cara, desculpa, não vai substituir o desenvolvedor, né? Elas não conseguem escrever meu código, mas como crítica, maravilhoso, maravilhoso. Oi, tá aí agora mais uma resposta para a pergunta do Fabrício, né? Usar essas ferramentas de IA como júnior para criticar seu código, porra, baita ideia. Eu falei para falar com a pessoa júnior do lado, pergunta pro ChatGPT, cara. Escrevi esse código aqui, o contexto é, aprende a escrever um bom prompt, tenho certeza que vai funcionar, cara. Porque essas ferramentas são boas para isso, né? É uma boa ideia, isso é uma boa ideia, cara. Eu tive a curiosidade de implementar um pipeline lá para fazer code review, utilizando diferentes modelos de IA. Foi OpenAI, foi Llama, foi
Mistral, né? E a gente não conseguiu fazer porque tinha compliance, né? De você mandar o código para IA, né? Mas se você colocar um modelo local para isso, se você não tiver essa restrição, cara, é fantástico, porque ele vai te dar um monte de opção, um monte de alternativas, um monte de feedback, que às vezes o sênior que tá ali não dá. Às vezes o cara que tá fazendo code review, ele se sente, puta, não vou falar isso aqui que o cara fica chateado comigo. Entendeu? Tá mudo, Giovanni. Hoje você consegue montar um modelo, por exemplo, no Azure OpenAI, você vai lá e fala assim, não quero compartilhar, entendeu? Uhum. Ô, cara, vamos combinar outra coisa também, né? Se você está escrevendo código e tem, sei lá, 20 pessoas na empresa, bota um servidorzinho que custa barato. Isso, cara, isso vai melhorar teu código por um custo muito baixo, entendeu? Bota ali 200 GB de RAM, que é, de novo, muito barato. 500 GB de RAM é barato, cara. Bota lá e deixa isso aí ajudando a galera. Porque, cara, na boa, eu escrevo código há 30 anos, mano. E o bagulho tá me dando lições de humildade, sabe? E, ó, modéstia à parte, eu escrevo bons códigos, cara. Mas o negócio consegue fazer críticas interessantes, sabe? É legal mesmo. Pra criticar, é legal. Né? Aí o cara está falando que eu escrevo mal. Deve ser isso mesmo. Sim, eu também. Meus códigos são horríveis. Enfim, eu sou código sujo, código sujo. E, assim, acho que a gente cobriu bastante coisa, né? Assim, acho que a gente foi até foi um pouco rápido, né? E cobrir alguns temas que eu estava pensando aqui comigo relacionado a essa questão de senioridade. Como que a gente pode tratar a questão de quem é novo, que está começando, como a gente pode fazer para a pessoa não se sentir intimidada? Né? Geralmente, às vezes até a gente se sente intimidado, né? Porque, assim, como o Giovanni citou no começo, não existe isso. Nosso cara que é sênior em tudo na área de tecnologia, ou então a pessoa que é sênior em tudo, né? Não existe isso. Vai ser sênior uma coisa, mas em outras coisas a gente é júnior, né? A gente é pleno. Ou então, talvez aquela alma iluminada que o Giovanni falou, que a pessoa que é generalista, que tem um nível básico de tudo, vale mais do que a pessoa que é sênior especialista numa área específica. Específica, né? Como vocês acham que seria ideal para a gente tratar essa questão de não deixar a pessoa que é nosso colega se sinta, sei lá, intimidada por causa de algum tipo de algum nível de senioridade? Porque tem muitas pessoas que são sêniores, entre aspas, que têm muitos mesmo, né? Soft skill pouco desenvolvida, né? Tipo, a pessoa não tem só hard skill, é muito, sei lá, muito bom tecnicamente, mas tipo, não sabe se vender, não sabe tratar o colega. E como lidar com essas situações, né? Tanto qual conselho que vocês dariam para quem está do outro lado, está sendo intimidado, e para a pessoa que intimida também, que na verdade que não é sendo de nada na prática. Bom, eu vou dar minha opinião, porque eu saí faz pouco tempo, alguns anos ali, que eu saí dessa área de cuidando aí de uma equipe pequena aí, mas eu acho que é que nem filho, cara. É um troço assim, a gente tem que cuidar dos júnior, do pessoal que tá chegando, quase que nem filho, pelo menos à minha vista, tá? Às vezes tu tem que às vezes tu tem que pegar pela mão e não deixar ser atropelado. Tem horas que tu tem que fazer pela criança, e vai crescendo, e tu vai vendo que ele está se desenvolvendo e vai dando mais desafios. Eu acho que o ponto todo é que a pessoa tem que ter sempre uma pessoa que auxilie essas dificuldades com o pessoal que está chegando. Não necessariamente ela tem que ser da área técnica, ou tem que ser sênior, ou tem que ser isso ou aquilo. Mas eu acho que sempre o júnior ele tem que ter esse começo, que é exatamente o que o Bassi falou no começo lá. Ele dificilmente ele vai conseguir terminar uma tarefa sozinho, dificilmente ele vai conseguir lidar com as coisas mais sozinho.
E aí tem que ter alguém mesmo do lado dele. A gente tem que ter a consciência que a gente... eu estou dizendo nós como sendo os mais velhos, né? A consciência que a gente está ali para ajudar, que é exatamente a senioridade que a gente tem. Pode ser a parte técnica, pode ser tudo isso, mas também de chegar, pegar pela mão na hora que olhar para o Júnior e dizer, não, vem cá, olha, esse aqui é assim, esse aqui é desse jeito, esse aqui tu te vira, esse aqui tu já devia estar sabendo. Então isso faz parte, né, de dar esse desafio, não fazer sempre tudo, de ajudar, de tentar entender, conversar, às vezes dar uma xingada também, né, mas, porra, faz parte também isso aí. Mas e às vezes eu vejo, às vezes falta isso aí. Na parte do ego lá, quando tu pega muito sênior egoísta e pessoal que trabalha muito sozinho, que sempre trabalhou muito sozinho, sem muito contato, não estou dizendo em casa, estou dizendo independente de local. Eu via isso nas empresas que eu ia presencial antes. Acaba que não existe isso, a pessoa entra ali naquele meio, e aí tem um júnior, acabou de entrar, tem 2, 3 plenos, entrou 2 júnior e tem um sênior e tal, e aquela equipe ela tá meio que sozinha nesse ambiente meio tóxico e tudo mais. O júnior tem que pegar, olhar e dizer, não, quem vai me pegar pela mão aqui? Alguém vai me pegar, vamos lá, quem vai ser meu mentor, quem vai ser meu auxiliar? Não tem, cara, posta no LinkedIn, né, Luiz? E ó, vai para a próxima, cara, vai para a próxima. Mas eu acho que é por aí, cara, né? É sempre tentar ajudar, sempre tentar estar presente naquele papel que tu desempenha, né? Isso faz parte do papel, faz parte do trabalho, né? Tem que fazer parte do trabalho. A gente estava fazendo esse link, né, de senioridade e diversidade, e no fim das contas tem muito disso, né, que no fim, o que é ser sênior? É você ter atuado em ambientes diversos. Então essa já é a sua 30ª equipe que você está trabalhando, então você já tem uma ideia. E aí eu comecei a lembrar, quando a gente fazia esse link, comecei a lembrar do meu início de carreira, o que me ajudou foi isso, né, a gente tinha, primeiro foi muito pair programming, então eu fazia pair programming com uma pessoa, aí eu começava a pegar o jeito daquela pessoa. Aí eu ia fazer o pair programming com outra, eu falei assim, mas essa aqui tá fazendo diferente. E aí você vai começando a notar as sutilezas dos estilos de código. Depois, outra coisa interessante que eu tive a oportunidade, o meu time, ele fazia uma espécie de rodízio. Então, tinha semana que eu atuava como QA. E aí, nessa sprint que eu atuava como QA, eu sentia quais eram as dores do QA. E aí, não tinha essa rixa, sabe? Dev QA. Então, eu falo assim, nossa, é muito importante. Nossa, sei lá, eu pensei em 3 cenários, mas o que a pessoa em 15, como é que ele conseguiu pensar nisso? Eu nunca pensaria. Você vai começando a valorizar, e na hora que eu vou fazer meu código, antes eu fazia 3 cenários, agora eu passo a fazer 4. Na outra sprint eu comecei a fazer 5. Então, você vai começando a incorporar isso. E outra coisa que me ajudou bastante mesmo, que aí é quase que diversidade ao extremo, é a comunidade Python. Porque, geralmente, quando a gente fala dev, a gente quase sempre está pensando em back-end, front-end, web, mas eu cheguei na comunidade de Python, tinha gente fazendo coisas de biologia, pessoal lá, jornalista de dados, que começa a analisar dados para fazer essas reportagens, montam gráficos e outras coisas, então você vai vendo cada coisa assim, e se expondo à comunidade, conversando com as pessoas, você vai vendo várias coisas, várias ideias que você nunca teria no seu cenário normal, porque às vezes, sei lá, dentro do seu dia a dia, você vai fazer... Tava sempre aquele CRUD básico ali, mas você nunca vai pensar, tipo, às vezes você vai na palestra lá, você vê o processo da pesquisa, como eles montaram toda a pipeline ali para fazer o jornalismo de dados, para montar uma reportagem, você fala assim, nossa, que interessante, eu nunca ia ver isso no meu trabalho, mas você pega uma ideia que estava ali, daquela pipeline, e aplica no teu trabalho, já é uma coisa nova, assim. Então, é meio que isso, é tentar incentivar a pessoa nova a ir para eventos de comunidade, meetup, essas coisas, e dentro da equipe é isso, tipo, tenta fazer um pair programming, tenta fazer essa semana fica só junto com o QA, trabalha junto com o QA, fica com o QA, na outra semana trabalha junto com o DevOps, tenta fazer, e aí você vai começando a ver as sutilezas do trabalho de cada pessoa, e aí com isso vai aumentando a maturidade, você vai começando a se comparar, pô, o que eu faço aqui parece mais com tal pessoa, eu gosto daquele estilo, e você vai montando o seu próprio estilo também. Tu falou uma coisa importantíssima, que é fazer o rodízio nas roles, tá? As pessoas lá, o back-end tem treta com front-end, vice-versa. Daí os dois têm treta com QA. Aí todos têm treta com release. Aí todos têm treta com DevOps, segurança.
entendeu? Esse tipo de coisa as pessoas têm que entender. Voltamos para a empatia, né? Eles só estão fazendo o trabalho deles. Né? É importante você saber tudo isso, você entender como é que tudo isso funciona, né? E quem for entendendo esses detalhes, né, do todo, né, começa a transitar por todos os setores, você consegue destravar as tarefas, você consegue algum favor, você consegue ajudar, entendeu? Né? E isso é fantástico, né? Eu tive uma passagem engraçada, né? Quando eu estava na Algar, né? Eu era o cara que mais batia no teste. Puta, eles não estão testando direito. Puta, isso aqui. Daí a minha chefe olhou assim para mim, mas você vai cuidar do que há? Eu assim, oi? Aí o legal, essa foi a minha reação, né? Eu? Você. Ah, beleza, vamos lá, né? Eu comecei a estudar e tal, peguei livro. Os times de QA, quando ficaram sabendo, pô, o Luiz, mas o Luiz é dev, o que ele sabe? Ele não sabe testar. E foi maravilhoso, porque ali eu aprendi pra caramba. E eles aprenderam comigo também. Né? É troca de experiência. E aí, Didi? Era isso que você queria falar, doutor Carlos Nogueira? Tô de Sim, boa. exatamente isso. Agora eu quero a opinião do É? Didi. Não quer falar? Não, já falei muito. Bem, eu acho que é isso, né? Acho que, enfim, acho que está satisfatório. Assim, acho que a gente gostei muito da opinião dos senhores. Deixei vocês perceberem que eu falei que ia impedir, na verdade, deixei eles falarem o que eles bem entender. E que eu confiava que o resultado ia ser bom. Viu, Didio? Não vou censurar nada, não censuro nada daqui, vai direto. Enfim, acabamos a parte core, né, do episódio. Agora fale sobre vocês, o que vocês estão fazendo fora as coisas, sei lá, do dia a dia, como coisa de trabalho. O que vocês estão fazendo? Começa em ordem alfabética, vamos lá, Eric. O que vocês estão fazendo fora do trabalho? Fora coisa de trabalho. Fora do trabalho? Fora do trabalho, eu parei de fazer yoga e eu estou começando a fazer natação, porque o meu cardiologista falou que se eu não fizesse isso, eu ia morrer. Então. Não estou fazendo nada demais. Bom argumento. Um bom argumento. Ele disse, faz uma coisa mais forçada aí, um pouquinho mais aí pro teu coração aí, porque eu tenho problema do último infarto, isso aí tá meio problemático, então vamos forçar um pouquinho mais. E eu tô tentando me programar para descer para a praia agora, ver se eu encontro o Luiz lá na beira da praia, mas vamos ver. Esse aí tá meio... O Érico é parceiro, o Érico veio visitar, viu? Desci um tempo atrás aí, a gente passou aí um final de semana aí. 2 vezes já, né? Duas vezes já ainda. Eu tô devendo uma visita, né? 2 vezes já. Descer para Lages. Mas passa aqui de vez em quando ainda, né? Também para de mão, mas eu vou aí, tá? Fica frio que eu vou aí. Agora tem inverno, eu vou me congelar um pouquinho, fica frio. É frio pra caramba aqui, senhor. E é isso, cara. Acho que nada demais. Só cuidando mesmo da vida aí. Brigando no Blue Sky lá. Fora desse negócio. Né? Mas isso aí é. Mas isso é só revolta pessoal mesmo. Então, o meu caso aqui é o Carlos, que mora razoavelmente perto, que sabe como tá o drama, né? Nos últimos 2 meses só teve 10 dias de sol, então, e carioca odeia dia nublado. Então, basicamente, a minha vida tá dentro de casa, assistindo filme, série, e eu não aguento mais, sinto saudade do sol, com saudade de ir pra praia, de poder pedalar, essas coisas, mas tá difícil ultimamente. Cara, eu, assim, como tudo que eu tô fazendo agora fora do trabalho, né? Porque eu saí da firma agora no final de fevereiro, né? Eu tô mais focado em perder peso, né? Quando o Érico me conheceu, eu era bem mais gordinho, né, Érico, né? Eu tô no comprometimento aí de comer menos pudim e perder peso, né? Já perdi 38 quilos, quero perder mais 23. Tá, estamos em vento em pouco. E fora isso, cara, estudando, né, atendendo projetos que pintam aí por fora aí, coisas interessantes, né, que são desafiadoras, tipo mexer com COBOL, com Java, né? Então, esse cara tá louco, assim, só paga bem, posso fazer, né? E compartilhando as coisas no LinkedIn, lá no GitHub, né, dando minhas pitadas, estou atualizando meu conhecimento também. Eu fiquei um tempo sem mexer com streaming
de eventos, eu estou lá atualizando. Eu vi que isso é uma deficiência, né, que eu tenho que botar em dia as tecnologias, eu estou fazendo esse trabalho. E é isso aí. Né? Andando muito de bicicleta, vocês viram aqui é muito longe, né? Eu andar de bicicleta, é só descer, já está ali na frente. Ando aí meus 20, 30 quilômetros todos os dias, né? Quando ando de bicicleta, vou caminhar uns 10 quilômetros ali. E focado em qualidade de vida, né? Acho que agora chegou na hora que tu tem que, assim, o argumento que você vai morrer é muito forte. As pessoas que eu vi, quem quer ser sênior vai chegar uma hora que o seu médico vai falar isso pra você vai morrer. Aí você tem que tomar jeito, vergonha na cara e melhorar, né? Então eu tô nessa, eu já passei do susto, né? Agora tô na rotina de ter uma vida mais saudável, é isso. É engraçado porque eu tive uma recomendação médica para parar ou diminuir muito a bebida alcoólica. E não é que eu acho que eu tô, acho que agora emagrecendo de novo, cara. Tava uma dificuldade para perder o resto da barriguinha, eu acho que agora tá indo embora. Parece que o álcool não é muito bom pra isso. O álcool retém líquido, né, cara? Não, mas é sistemático, o corpo todo, né? Eu não bebia muito, assim, eu nunca fui de beber muito, mas mesmo esse pouquinho, assim, com alguma frequência, já parece que estava fazendo diferença. Mas as minhas recomendações, primeiro, cara, vamos lá, série. Cara, eu preciso falar de Ruptura. Puta que eu pariu, acabou de sair a última temporada maravilhosa, assistam Ruptura. Tá na minha lista, eu não vi nada ainda. Puta que pariu, Luiz, mano, você tem inveja de você. Muito, cara. Eu tô com inveja de você, porque eu queria não ter visto pra poder ver. Vou ver, tá na lista. Muito, cara, baita série. Aí agora saiu aquela série, minissérie Adolescência, que também, puta, muito boa, maravilhosa. Cara, quase um filme de 4 horas que eu difícil separar de ver, incrível. E agora eu assisti uma do outro lado, completamente diferente, acabei de terminar hoje, chama The Residence, que cara, é uma série comédia, mas não é comédia só, é uma comédia muito sutil. Sabe aqueles filmes de tipo Sherlock Holmes, assim, que o detetive vai descobrindo as coisas, você vai descobrindo junto e tal? Porra, 8 episódios, cada um de 1 hora, divertida pra caramba, muito boa. Terminei hoje, cara, também não quero parar de ver, assim, sabe? Maravilhosa, muito boa. Então essas são as 3 dicas de série. Além disso, eu tô focado, assim, nesse momento eu tô de cabeça na parte técnica do meu site. Estou mexendo com HTML estático, JavaScript e CSS. Da hora, mano, assim, muitos anos que eu não mexia em front-end sem usar uma SPA, Angular ou React, sabe? Então tá sendo muito divertido, porque, cara, JavaScript 2025 tá uma maravilha, tá muito divertido. JavaScript com módulos e tal. Eu falei, caralho, já tá sendo nativo? Dá pra fazer isso no browser? Caralho, parece Node 10 anos atrás. Tá sendo divertido, sabe? E então isso tem tomado meu tempo com o gerador de site estático. Eu publiquei alguns posts sobre isso, já 2 posts sobre isso. E eu tenho um site agora. Mano, tipo, faz 15 anos que eu não tenho site. Porque quando a gente criou a empresa, o meu site virou o site da empresa. Eu tirei meu site do ar, sabe? E eu comecei a escrever no blog da empresa e tal. Então faz 15 anos que eu não tinha um site. Então agora eu tenho um site com RSS e é muito divertido, cara. Eu tô adorando. Tá sendo uma baita experiência. Eu tô com um backlog de umas 10 coisas para otimizar no site. Vai sair mais um monte de post de otimização. Cara, HTML e JavaScript CSS 2025 do caralho. Fora isso, há 2 semanas atrás eu fui num show do Garotos Podres, que foi muito legal. E, cara, numa ruazinha sem saída, cara, comecinho da periferia, palquinho montado no meio da rua. E, puta, que maravilhoso. Entrei na roda, voltei para casa, dormi 2 dias, dormi 10 horas seguida, em 2 dias seguidos. Coisa que eu não durmo 10 horas nunca, tava exausto. Foi maravilhoso. E eu tenho rodado bastante, como eu faço parte do motoclube de esquerda, né? Então eu tenho rodado muito com o motoclube. Recentemente fui a 2 de esquerda. Tem 2 motoclubes que eu sei que são de esquerda no Brasil. Eu faço parte de um deles. E a gente tem ido a. Teve recentemente aniversários, inaugurações de sede de motoclubes de mulheres. Eu descobri que existem vários motoclubes de mulheres, porque o motoclubismo no Brasil é extremamente machista. E aí existem motoclubes de mulheres para fazer o outro lado, né? Então, que não permite a entrada de homens, inclusive.
e são pessoas incríveis, e a gente foi recentemente no aniversário de um deles, que foi o Furiosas, e aí teve a Valentes, recentemente teve uma inauguração de uma sede aqui em Arujá, que foi também muito legal. Então tem sido muito legal, assim, é uma coisa que eu sou novo nesse mundo, mas é muito interessante, porque sabe que a gente está falando de diversidade, encontrar pessoas diferentes de você, fazer parte de um motoclube de esquerda me dá essa oportunidade de encontrar pessoas que não são de TI, que são completamente diferentes de mim, e tem sido uma experiência muito, muito enriquecedora, eu posso dizer. Então, é um esforço de sair da sua bolha, sabe? Eu acho que a gente na TI, a gente adora a nossa bolha, né? Então, estou buscando sair da minha bolha, assim, tem sido muito legal, encontrado pessoas de outras bolhas e feito boas amizades, é o máximo. Beleza, beleza. Eu tô assisti na idade, eu terminei já de assistir uma minissérie do Netflix chamada Cassandra, muito boa, assisti com a minha esposa. E Adolescência também, achei muito boa, muito boa. Acho que é difícil dar uma nota 10 em alguma de IMDb, nota de IMDb. Em alguma produção, essa aí é nota 10. E assim, é só uma dica para quem assistir e que pensa que é uma coisa que tem só a ver com, sei lá, com os adolescentes atuais. Assim, tem a ver contigo, tem a ver com a gente. É muito complexo, tem muitas camadas. Mas assim, eu recomendo a pessoa que está na nossa cidade, que tem filho adolescente, etc., assistir para fazer autocrítica, não focar nos filhos da série. Vai ser muito boa, é muito bom. A experiência é muito boa e são poucas coisas na minha vida que eu dei nota 10. Para mim, essa série é nota 10. E também estou acompanhando a nova temporada do Demolidor, né, que voltou agora, Demolidor. E fora isso, também estou viajando com a minha esposa. Assim, Portugal é muito bonito. O país é muito bonito. O Brasil também é muito bonito, não estou dizendo. Enfim. Não quero apanhar aqui do Didio, que o Didio toda hora fica me zoando. Mas basicamente isso que eu estou fazendo ultimamente. A Guiana brasileira? Esse tipo de zoeira aí. Ai, caramba. Enfim. E é isso aí. Vamos à despedida, por favor. Em ordem alfabética, a despedida aí. Mas bora fazer o contrário, né? Tipo, começando pelo último. Vai lá, Luiz, começa contigo a despedida. Cara, despedida. Eu acho tão chato despedida. Assim, foi um prazer. Até logo. Pronto. Não, foi vídeo. Não, foi um prazer legal, que eu acho que foi a primeira vez que eu converso direto contigo, né, Giovanni? Eu acho que a gente nunca tinha se topado antes, né? O bom de vir aqui com o Carlos, a gente sempre encontra, né, gente, né? Tem o Érico aqui, né, que já é de casa, ainda, né? O Fabrício, eu acho que eu nunca tinha topado contigo também, né, Fabrício? Também não. Né? Então, assim, muito legal, e isso é diversidade, né? Tu topa com gente diferente, tu troca uma ideia diferente, tu aprende coisas diferentes, tu escuta outras situações, cenários, e assim tu vai acumulando bagagem. Assim você vai melhorando, você vai entendendo o outro lado, né? E uma dica que eu dou para quem quer virar sênior, né? Além de focar na carreira, de focar nas habilidades, né, mais soft, além das hard skills, você tem que saber tudo mesmo, né? Você tem que melhorar se você quer melhorar, se você quer ganhar mais, mas não deixe o lado das outras habilidades de lado, né? E faça isso, né? Viva novas experiências, conheça gente diferente, trabalhe com gente diferente, escute gente diferente. Isso vai te dar bagagem, vai te dar bagagem para fazer mais coisas e ter uma carreira brilhante. Isso aí. Concordo, é sempre legal a gente dar rosto às pessoas, né, que a gente às vezes não conversou, então é legal quando o Carlos chama a gente para conversar aqui, que a gente se encontra pelo menos virtualmente. Então é isso, quem quiser me encontrar, eu estou lá no Blue Sky, no Twitter, mais no Blue Sky do que no Twitter, e agora estou com um site que você pode acompanhar as coisas que eu estou pensando de forma mais elaborada, que é didio.net, com 3 Gs, giggio.net. É isso aí. Então acho que agora é a minha vez. Então eu tava bem nervoso aqui no começo e tal, mas no fim das contas eu tô feliz com o resultado, sabe? Acho que saiu um pouco do óbvio dessas discussões que sempre tem por aí de senioridade. Eu acho também esse link de senioridade e diversidade é uma coisa que eu ainda não tinha visto antes por aí e que achei que foi bem legal e que a gente foi desenvolvendo isso
né, ao longo da conversa. E é bem legal sempre. E isso faz parte da diversidade, da senioridade, essa encontro aqui da gente, né, alguns conhecendo pela primeira vez. Então, ela caiu aqui de paraquedas aos 45 do segundo tempo, mas foi bem legal. Não, isso acontece Ele direto. sabe que todo mundo vê os 45, né? Cara, ele manda mensagem para mim às 4 da tarde. Bora gravar hoje. Ele já aprendeu que ele tem que me mandar um invite, entendeu? Porque aí eu vejo que se ele me chama, mano, vou ver daqui a 3, 4 horas. Cara, eu tava no meio de uma treta aqui, cara. E eu parei um pouco, disse, vou descansar um pouco. Que é? Pra que horas é isso? Daqui a 40 minutos, cara. Que reunião é essa? Que reunião é essa que apareceu na minha agenda, cara? Mano, eu vou entrar que é importante. Vai, com o caso aí, cara. Carlos, que Carlos? Ah, é o Carlos. É bem assim, meu. Pô. Ah, tá. Pô, Carlos, agora que eu vim aqui, cara, é isso aí. Desculpa aí, Bassi. Eu acho que eu acabei. Não, o Fabrício estava conversando. Não, é papo. Eu quero despedida não, até logo. Agradecer de novo pelo convite. Eu acho que é o pessoal que está começando agora, cara. Rotina. Uma coisa que a gente não conversou sobre antes, né? Mas acho que fecha com o que o Luiz, acho que o Bassi também, todo mundo falou. Mas acho que é rotina, cara. É uma coisa que a gente às vezes não aprende a ter rotina ou faz a rotina errada, né? E aí chega o médico e diz assim, cara, começa com troca tua rotina aí para tu não patofte no chão, né? E é bem válido para tudo, cara. Tem a rotina de estudar, tem a rotina de melhorar, tem a rotina de se cuidar, que é uma coisa muito importante, né, Luiz? A gente às vezes fica não, depois, aí de repente tu acorda, tu tá deitado numa cama de hospital, tu diz, porra, meu peito tá doendo, o que aconteceu, cara? É por aí, entendeu? A gente vai levando uns sustos aí e acaba aqui melhorando as rotinas. Eu tinha um dizer aqui para. Aí, ó. Esse aqui é para. Aí, ó. Esse aqui vai ser o novo lema aqui de casa. Aqui. É um novo lema aqui de casa que eu achei. Eu ia te levar, quando eu infartei da outra vez, eu ia te levar aí, Luiz, de presente, mas ficou aí pendurado na parede aí. Mas é isso, cara. Tem a rotina, cuide da saúde, cuide de si mesmo, tenha contato, diversidade, bota pessoas diferentes, que pensem diferente, que te tragam coisa diferente, saiba lidar com isso é muito importante, muito, muito difícil. Né? No começo é muito difícil o cara saber o que eu tenho que. Não se assustar com isso, né? Mas eu acho que é isso aí. E de novo, Bassi, massa pra caramba, Luiz. Eu já a gente vai se encontrar de novo aí. Fabrício, não te conhecia, prazer, rapaz, muito bom. Carlos, valeu por avisar os 45 do segundo tempo. Que massa, legal. Agradeço mesmo, obrigadão. Agradeço a presença dos senhores. Eu queria confessar para vocês que, mas assim, como eu falei no começo, esse é um tema que eu nunca quis trazer para cá, nunca quis, que eu acho que ele é muito delicado. E assim, eu chamei vocês pensando na contribuição que vocês poderiam fazer para esse debate. Eu chamei o Fabrício para ele fazer o papel de quem se assusta com o que a gente vai falar, e eu gostaria de ver o feedback dele, e o feedback dele foi muito importante para o nosso episódio. E, assim, por que eu puxei esse assunto? Porque eu estava... porque, às vezes a gente faz as coisas muito, muito assim, chega e faz, olha, sei lá, usa tal tecnologia, faz tal coisa, e eu, do nada, eu acho que eu assisti um vídeo, acho que foi um reel, um short, sei lá como é que fala, um desses vídeos curtos aí, do Jefferson, da Linux Tip, e aí eu vi um comentários dele, e eu comecei a pensar assim, falei, cara, eu concordo com isso que ele está falando aí, entende? Tipo, mas eu, há 12 anos atrás, eu não concordaria com isso. E aí eu comecei a pensar, é importante a gente conversar sobre senioridade. Tá entendendo? É importante, porque o maior sintoma desse comportamento que vocês citaram aí, que é escutar pensamentos diversos, ter experiências diferentes,
o maior sintoma disso é a percepção, a nossa percepção, ela muda, entende? Então, que nem o Luiz falou, poxa, se ele vê o Luiz dele do passado, ia dar um coque, sei lá, ia chamar atenção, tá entendendo? Então, é a mesma coisa, assim, quanto mais a gente vai evoluindo a nossa senioridade, como o Giovanni falou, seja na nossa vida profissional ou na vida particular, porque uma coisa acaba influenciando a outra, a gente começa a ter uma percepção melhor das coisas, e aí a gente muda de opinião, entende? Então, acho que o maior sintoma é isso, é mudar de opinião, entende? Então, não é demonstrar, eu vou manter minha palavra, ou não sei o quê, não, é a mudança e saber lidar com a mudança, saber evoluir, é isso daí que é senioridade de fato, né? Não é, olha, eu sou senhor, não sei o quê, quem vem falar, eu tô, sei lá, 15 anos tocando guitarra até hoje, eu não sei. Tá entendendo? Mas assim, mas é que nem o vídeo falou. Enfim. Mas o Carlos, é isso. Cara, só uma pergunta: é guitarra mesmo ou é cavaquinho? É guitarra, porque ele diz que fica pequeno quando eu carrego ela, parece cavaquinho. Mas é isso, muito obrigado. E dê tchau e me som, senão vocês não vão aparecer no final. Tchau. Vocês não estão falando, vocês não vão aparecer. Tchau, valeu. Tchau.